Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Caminhos da Gastronomia. É um enorme prazer ter vocês aqui hoje. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre uma das funções super importantes da gastronomia e que muitas vezes não é dita, não nem pela televisão, um pouco dentro de escolas, e a gente percebe o quão ela é importante quando ela atua. E muitas vezes a atuação dessa gastronomia como ferramenta social, que é o que viemos falar aqui hoje, ela é invisível aos olhos da grande população, mas extremamente importante aos olhos de uma população em específico que vive em situação de rua. Então, dentro de tudo que a gente já falou do Caminhos da Gastronomia, se torna importantíssimo que falássemos sobre a gastronomia como ferramenta social. E para falar sobre isso, é importante dar voz às pessoas que trabalham, que olham pelas pessoas em situação de rua e que dessa forma tentam modificar a vida dessas pessoas. E para isso, eu chamei duas pessoas que eu considero que têm total capacidade pelas suas atuações, que representam um grupo muito importante, cada qual no seu estado, para falar um pouco sobre essa vivência de entender e de usufruir da gastronomia e da comida como um objeto de transformação, né, como um instrumento de transformação. E para falar sobre isso, né, começando então falando sobre essas duas pessoas, eu fiz um convite que foi aceito com muito carinho pelo João Casa. Tá escrito errado aqui, me perdoe. Tá aqui, perdão, João Casangel, que ele é bacharel em gastronomia pela UFRJ, com experiência em gestão e produção de estabelecimentos gastronômicos, tendo atuado como cozinheiro e gestor na rede Applebee's e Circo du Soleil. Atualmente é chefe de cozinha de pesquisa e desenvolvimento da Nissan Foods, atuou ainda com política de alimentação saudável dentro do restaurante universitário da UFRJ. É criador, junto com Lisa Casangel e Amanda Celestino, Priscila Sokolowski e Lívia Magalhães, do projeto social Quentinhas do Bem, que procura levantar alimentação saudável, procura levar, perdão, alimentação saudável e humanidade para as pessoas em situação de rua em Campinas. E para, obviamente, compor essa mesa virtual que nós temos aqui hoje, eu chamei também um cara que eu já havia conversado há um tempo atrás, já conhecia o trabalho dele. Ele foi tema de um dos primeiros artigos que eu escrevi, artigos que eu escrevia para revistas de gastronomia num passado recente, que é o Júlio Rita, que é de Porto Alegre. Ele é chefe de cozinha, criou o grupo coletivo independente Cozinheiros do Bem, Food Fighters, perdão, que atua desde 2015. No mesmo ano, ele participou do reality show Hell's Kitchen e foi eleito pelo Google e pela Pirelli como um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor com o projeto Braços Abertos. Faz palestras sobre o combate à fome e a luta do desperdício de alimentos. Em 2019, foi idealizador do Fórum Ubuntu de A a Z, que deu visibilidade a diversos projetos sociais na capital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, dito isso, trago essas duas pessoas queridas e que têm uma história de vida fantástica. Seja muito bem-vindo, João. Seja muito bem-vindo, Júlio. Eu falei errado o teu sobrenome, João. Me perdoa, João. Sem problemas. Como é que se fala teu sobrenome? Perdão. João Casangel, como se tivesse dois S. Obrigado. Eu me compliquei. Júlio Rita foi fácil, foi tranquilo. Gente, agradeço a presença de vocês. Como a gente havia conversado, esse é um bate-papo, é uma relação mais da vontade de querer que vocês exponham o projeto de vocês e exponham também como vocês utilizam, então, essa cozinha e essa gastronomia para a transformação de pessoas nos seus estados, enfim, nos municípios nos quais vocês fazem parte. E, para isso, então, eu separei aqui alguns números que vocês já devem estar cansados de saber, né? Números que são tristes, ainda mais no momento em que vivemos,
e que possivelmente a partir deles, não nessas quantidades tão absurdas, foi exatamente o motivador de levar vocês a fazerem o que fazem, né? Então, aqui eu separei, por exemplo, que Porto Alegre hoje tem 2.679 pessoas em situação de rua, conforme o levantamento das equipes de abordagem social da Fundação Assistência Social e Cidadania, a FASC, da Prefeitura da capital. As informações são do período, na verdade, de 2019, de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. As outras informações que eu trago de respeito a Campinas são algo em torno de 822 pessoas. Os dados são da Secretaria de Assistência Social em 2019, isso. O número representa um aumento de 10% em relação ao censo de 2016 e a porcentagem segue a variação daquele ano. Trago também dados, e aí eu depois queria conversar com vocês sobre isso, afinal vocês têm muito mais bagagem para falar sobre esses números do que qualquer outra pessoa, né? Porque trabalham com a fome e trabalham com essas pessoas em situação de rua. Foi dito aqui também, foi em algumas outras pesquisas que eu fiz, que por conta do aumento do desemprego, hoje a gente tem algo em torno de 13,7 milhões de brasileiros em situação de rua, segundo o IBGE, e esse número, obviamente, vai tender a crescer, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, por exemplo, por conta dessas concentrações que acontecem das populações nessas capitais. E aí eu pergunto a vocês, começo me direcionando ao João, como é que se deu essa tua... Me conta um pouquinho a respeito desse teu início, quer dizer, com esses números, né, de Campinas e com esses números de Brasil, como é que começou esse projeto tão bonito que é o Quentinhas do Bem? Como é que você entra nesse processo? Explica um pouquinho para a gente como é que começou tudo. Você é um aluno de gastronomia, né, da UFRJ, que aí vem todo esse processo de repente na tua cabeça. Conta um pouquinho, por favor. Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Júlio, que eu não conhecia, mas já dei uma zapeada no Instagram dele, já achei o projeto também bem bacana. Na verdade, assim, eu sou um aluno, ex-aluno, né? Na verdade, um aluno formado de gastronomia da UFRJ. Lá na UFRJ, o curso de gastronomia é muito voltado também para essa parte social, né? Não focado para essa parte que é o projeto do Quentinhas do Bem para as pessoas em situação de rua, mas tem vários projetos que atendem as comunidades, né, do Rio de Janeiro. Então, eu participei de alguns projetos de pesquisa algumas vezes, em algumas comunidades, na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, com alguns programas. E ainda na UFRJ, que foi que nasceu o Quentinhas, né? Na verdade, já era uma vontade antiga, visto que você falou, né, dos números, né, que a gente sabe que existem, enfim, a gente basta dar uma andada pela rua e não ignorar que a gente está ali, né, visível. E aí essa vontade surgiu, e aí teve um dia que eu falei, não, acho que tem esse estalo, né, muitas pessoas têm esse estalo, não, eu quero fazer alguma coisa, né, e o que eu posso fazer? Então foi isso, na casa da minha avó, na realidade, ela sempre apresentou isso para a gente de partilhar, né? Então, era uma casa, então sempre passavam pessoas ali pedindo alguma coisa, tanto de comida, ou de roupa, ou alguma ajuda, e minha avó sempre ajudava, sempre mesmo. E, inclusive, a pessoa que iniciou comigo esse projeto é a Lígia, que é minha prima. Então, começamos nós dois. No início comecei só eu. Fiz a primeira vez as 40 sopas e saí pelas ruas de Campinas para distribuir. E aí tudo com dinheiro do meu bolso mesmo, e fui. Fiz isso umas 4 vezes. E depois de um tempo, uma outra prima minha também viu o que eu estava fazendo, que na verdade eu não tinha intenção de falar para ninguém.
Na verdade, eu só queria fazer e ponto. Eu achava que isso era o suficiente. E essa minha prima, ela foi um ponto muito importante para o Quentinhas, porque ela mostrou que, na verdade, tinha um potencial muito grande, porque tem muitas pessoas, isso é muito, muito legal de falar, querendo ajudar. Acho que o Quentinhas, a gente viu como tem uma galera muito grande querendo ajudar. E a partir disso, da minha prima, dessa outra prima minha, Amanda, que depois de muitos bate-papos, ela me convenceu, a gente começou a colocar nas redes, né, para outras pessoas verem o que a gente fazia e para essas pessoas poderem compartilhar com a gente. Então, isso se tornou colaborativo. Depois disso, nunca mais a gente usou dinheiro do nosso bolso. Então, você vê, a gente atende, em geral, aí, umas 200 pessoas em situação de rua, de 2 ou 3 vezes por mês. A gente leva 200 no início, né? A gente levava, o número é sempre aumentando, né? Então, a gente foi levando 100 marmitas, depois 150 marmitas, 200 marmitas. Aí a gente ia nas ruas e conversando com as pessoas em situação de rua, a gente percebia coisas básicas. Então, algum dia, um deles chegou pra gente e falou assim, nossa, você não tem água? Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, nossa, água é uma coisa tão básica, né? A gente vai ali na nossa geladeira, no nosso filtro e pega a água. Vamos levar água da próxima vez? Aí a gente começou a levar água. Aí, num outro momento, um outro estava sem camiseta e falou, vocês não têm uma camiseta? Aí, novamente, um olha para a cara do outro e vamos tentar trazer roupas? Vamos tentar trazer roupas. E aí, sempre pedindo. Então, a gente posta a data que a gente vai fazer a nossa distribuição e aí a gente descreve o que a gente precisa. A gente precisa de tanto de tomate, tanto de arroz, tanto de feijão, tanto disso, e as pessoas doam. A gente dá preferência para as pessoas não doarem o dinheiro, por várias questões que depois a gente pode discutir isso. Claro. Mas foi isso, o projeto foi isso. Ele foi, da hora que a gente viu, a gente estava realmente... Hoje a gente leva em torno de 200 marmitas, 400 garrafas de água. A gente tem garrafas térmicas que a gente leva ou café com leite, são 36 litros, né? A gente leva ou café com leite quando está frio, ou suco bem gelado quando está muito quente, além das garrafas de água. A gente leva, geralmente, também pãozinho também, que é embalado individualmente para a pessoa consumir no outro dia. Então, geralmente, ela consome a quentinha, né, a marmita no dia, e aí ela guarda, tipo, o café com leite. Às vezes ela toma água e ela fala, posso colocar o café com leite nessa garrafinha? E ela guarda, tipo, o café com leite, o pão, pro dia seguinte, entendeu? Então, mais ou menos isso. Acho que eu vou deixar um pouco o Júlio falar, que eu acabei já falando bastante. Não, e é legal o que você pensou do fato de que não é só aquela refeição, né? Você projeta a refeição, por exemplo, do café da manhã da pessoa, quer dizer, da primeira refeição da pessoa, né? É até muito estranho falar café da manhã, porque essas pessoas, né, a rotina de alimentação é outra, completamente diferente. Mas essa coisa do guardar para poder ter, né, no dia seguinte. Júlio, a pergunta, na verdade, é para que as pessoas conheçam o projeto de vocês, então eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou o Cozinheiros do Bem, e aí a gente entra depois numa conversa mais estratificada, mas, por favor, a fala é sua. Beleza, boa noite, João, boa noite, Guterman. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite aí, né, para falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória, que hoje em dia, o Cozinheiros do Bem, eu comecei mais ou menos da mesma maneira do João, né, com a provocação, né, com aquela angústia de entender que as pessoas não são um pedaço de pano atirados nas ruas, né. Os dados da FASC são quase 3 vezes o número. Eu encomendei uma pesquisa aqui em Porto Alegre da Universidade da Rua, que é a URGS também, e uma outra pesquisa da Universidade ESPM, onde os números apontam para mais de 7 mil pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Né? A FASC joga 2.300, hoje nós temos
E assim, ó, dado de dezembro de 2018, com certeza agora durante a pandemia os números aumentaram. O Cozinheiros do Bem começou no dia 5 de setembro de 2015, comigo embaixo do viaduto da Conceição, no centro de Porto Alegre, com fogareiro, produzindo 40 marmitas, 40 quentinhas, né, como o João fala. Eu adoro o nome Quentinha, porque ele é carinhoso, né? Ele acolhe, ele tem um acolhimento. Sim. E é muito isso que a gente procura entregar através do alimento para os nossos assistidos, porque a gente não faz sopa, né? A gente prepara comidas. A gente poderia, hoje, o Cozinheiros do Bem é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil, né? A gente já distribuiu mais de 1 milhão de pratos de comida, a gente já tirou mais de 50 pessoas das ruas, os nossos números são astronômicos, assim. Mas, enfim, eu acho que o grande barato é que a gente chegou no nível onde a gente poderia trabalhar com menu degustação para o pessoal. Só que a gente sempre optou pelo comfort food, né? Pela comida de conforto, para a gente resgatar aquela memória afetiva. Desde uma ação, quando a gente fez a ação do ovo frito, que era uma ação com uma marmita e eu fritei eu sozinho, mas, claro, teve mais outro pessoal que fritou ovos, mas eu sozinho fritei 800 ovos, só para vocês terem uma ideia. 800 ovos na hora, com a geminha mole, assim como a gente teve a ação da panqueca, onde a gente servia os pratos de comida, e aí eu falei, cara, uma panqueca não dá, tem que ser 3 panquecas por marmita. Só que daí, nisso desenrolou que os nossos voluntários tiveram que preparar 3.000 panquecas. Aí vocês imaginam as pessoas enrolando 3.000 panquecas. Foi mais ou menos dessa forma. A gente já serviu o maior churrasco gratuito da história do Brasil, tá? Onde a gente distribuiu um churrasco com quase 1 tonelada de carne para os moradores de rua no último Natal. Enfim, a gente distribuiu uma média nas nossas ações fora da pandemia, né, de 15 toneladas de alimento por semana. 15 toneladas de alimento por semana. As nossas ações são, em média, 1.000 pessoas, 1.200 até 2.500 pessoas servidas por ação. Hoje, durante a pandemia, a gente também encontrou a necessidade de outras tarefas junto às comunidades carentes, não só com moradores de rua, porque a gente sabe que as pessoas nos bairros estão sofrendo tanto ou mais que os moradores de rua por conta de toda a situação, né? A gente começou a distribuir marmitas, depois a gente passou distribuindo cestas básicas também, e hoje a gente faz ações recorrentes até distribuindo botijão de gás, porque as pessoas começaram a reclamar, cara, a gente não tem comida. Daí, mas a gente não tem comida, mas não tem gás para preparar. Então, o Cozinheiros do Bem faz esse trabalho de assistencialismo mesmo, levando a filantropia como pé da letra. Filantropia que significa o pé da, né, a tradução da palavra de amar a humanidade, né? É isso que a gente faz através de um projeto sem ligação política, sem ligação religiosa, usando a palavra Ubuntu, que está aqui, ó, tá grafitada na parede da minha casa e está tatuada no meu braço, no meu pulso. Ubuntu, que é uma palavra de origem zulu-africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma consciência de espírito coletivo. Então, para não me estender muito aqui, o que a gente faz é usar o alimento como ponte para levar carinho e amor e dignidade, respeito às pessoas em situação de rua. A gente sabe que durante a pandemia os números têm aumentado, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe da realidade do povo brasileiro. A gente não atende, não assiste só pessoas em situação de rua, porque quando tem uma ação dos Cozinheiros do Bem, muitas vezes tem uma pessoa de terno e gravata na fila. E aí a gente se pergunta, por que esse cara tá de terno e gravata? A gente não sabe a realidade de nenhum ser humano. A única pessoa que pode falar por ti, João, que pode falar por ti, Gustavo, são vocês mesmos. Então a gente nunca sabe do perrengue que cada ser humano está passando na vida dele. Então a gente distribui comida para quem tem fome. Se a pessoa se predispõe a entrar numa fila para receber um prato de comida, essa pessoa está com fome, entendeu? Então a gente procura sempre servir comida gostosa, quentinha. Eu sempre digo, cada marmita pesa no mínimo 1 quilo, porque a gente também se preocupa, cara, o cara não quer comer agora, ele guarda para comer depois. A pessoa pode repetir a nossa marmita quantas vezes ela quiser, entendeu? Desde que ela entre na fila, né? Se ela for repetir, ela retorne com a sua marmita para evitar, né,
o desperdício e o consumo de lixo, e essa é a nossa visão, cara. A gente está aí há 5 anos, né? Como eu já falei, os números, muitos prêmios durante esse caminho, como o Gustavo falou, em 2015 eu fui eleito pela Google e pela Pirelli um dos 15 brasileiros que mudaram o país para melhor, sabe? Já palestrei no meio da gastronomia para universidades no Brasil inteiro, sabe? Já tive artigos publicados fora do país também, mas isso é bacana, mas para nós a real felicidade vai ser o dia que o Júlio, que o João não tiver mais que ir para a rua para fazer um prato de comida para uma pessoa que está com fome. As pessoas falam, cara, tu tem orgulho do teu trabalho? Eu falei, não, cara, eu tenho uma tristeza. É óbvio que eu sou feliz e sou realizado demais por hoje ter um trabalho. Eu já tive 3 restaurantes, trabalhei em restaurante estrelado, já fiz tudo que eu achava bacana na minha vida. E aí chegou um momento, cara, que eu fechei os meus restaurantes e eu falei assim, cara, chega de fazer comida para quem não tá dando valor muitas vezes, sabe? O sorriso do morador de rua, eu carrego tatuado no meu braço, o primeiro cara que comeu a primeira marmita do projeto. Deixa eu ver que eu mostro aqui pra vocês. Ele tá aqui, ó, com a marmita, deixa eu ver assim, ó. Ele tá com a marmita, o Toninho. Esse cara comeu na primeira ação dos Cozinheiros do Bem, esse cara comeu 7 marmitas. Ou seja, 7 quilos de comida. Fazia 21 dias que esse cara não comia. Então eu trago ele na minha pele, né? Pra gente nunca esquecer, eu trago a palavra fome tatuada nos meus dedos, pra gente nunca esquecer da onde a gente veio, o nosso real propósito, para que a gente entenda que o alimento deve ser usado apenas como uma ponte, porque essas pessoas são carentes de diálogo, muitas vezes, essas pessoas são carentes de um abraço. Agora, na pandemia, infelizmente, a gente não está podendo abraçar as pessoas. Mas a gente sempre levou o conforto, o carinho e o afeto através de um abraço. Hoje o Cozinheiros do Bem conta com mais de 300 voluntários, né? A gente agora, durante a pandemia, reduziu o número de voluntários para que fossem pessoas que realmente estivessem dispostas a trabalhar. Então, a gente tem feito ações, no máximo, com 15 voluntários, né? Que antigamente acontecia com ações com voluntários por volta de 50, 60 voluntários. Hoje a gente faz as ações com 15. O número diminuiu, mas a vontade de ajudar aumentou. Então, a gente tem feito ações durante a semana, amanhã tem uma ação numa aldeia indígena, para vocês terem ideia. Né? Então, é isso. Sem mais delongas, eu quero agradecer o convite, fico disposto. Cozinheiros do Bem Food Fighters é uma case de acolhimento para pessoas, né, para o universo acadêmico, para as pessoas que têm a real vontade de ajudar. Então, eu fico à disposição. Depois, quem quiser, me chama nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @JúlioRita, me chama para a gente bater um papo. Eu estou disposto a colaborar e que a gente possa fazer esse projeto expandir pelo Brasil inteiro. Agora a gente está com conversa fora do Brasil também, de pessoas que estão querendo levar o projeto adiante. Hoje o Cozinheiros do Bem atua em Porto Alegre e Florianópolis, né? Já estamos em 2 capitais. E, enfim, é uma luta diária, uma luta constante e uma luta incessante em busca do real conforto do ser humano. É isso, muito obrigado aí pelo espaço, desculpa me prolongar, mas quando a gente fala quando a gente fala sobre um assunto tão importante como a fome, eu acho que toda conversa é pouca, né? As atitudes importam muito mais, então eu agradeço pelo espaço, e se eu puder deixar alguma coisa de mensagem para os alunos do Gutermann, né, desse cara fantástico, a gente conversa já há muitos anos, sou teu fã, irmão. Gustavão é um cara sempre preocupado, engajado aí, sabe? Podia estar tocando também restaurante, assim como o João, sabe? A gente pensando no nosso próprio umbigo, mas a gente sabe que o universo precisa, né, dessa força, desses braços dados. Eu estou vendo 2 caras aqui super comprometidos com a gastronomia, e isso me alegra muito de estar numa roda de debates como essa. Fica aqui o meu carinho e a minha admiração por vocês dois. Muito obrigado, Júlio. Saiba que a admiração, você sabe disso, ela é recíproca. É muito bonito ouvir vocês dois falarem, mas eu tenho certeza que não é só dessa beleza que, como o Júlio colocou, e eu tenho certeza que o João também pensa, que a gente não precisasse fazer isso, né? Que o pensamento de um país que produz o volume de comida que é produzida no país não fosse
exportado mais do que dado à própria população, que o capital fosse pensado antes de qualquer outra relação que não a sociedade e o bem-estar dela. Então, assim, foi o que o Júlio falou, e eu acredito que o João também pensa assim. A gente não queria estar precisando, como você falou, da sua função, da função do João, a gente não queria estar precisando falar sobre isso nesse projeto do Caminhos da Gastronomia, mas não só a gente precisa falar, como precisa falar e repetir incontáveis vezes. E aí eu faço a pergunta ao João, que depois eu queria, obviamente, o comentário do Júlio. João, qual é a sua percepção, como é que você define, então, o título dessa nossa chegada, né, nesse nosso momento, dessa nossa roda de conversa, que é o que é gastronomia social para você? Então, na realidade, acho que a gastronomia social é essa ponte que a gente faz muito, né? Acho que o Júlio também está falando de integração e transformação, né? Na verdade, como você falou, infelizmente, o nosso governo ele não tem interesse, né? Não tem interesse, principalmente, e também não se mobiliza, né? Então, as organizações que têm que se mobilizar, né? Os cidadãos que têm que se mobilizar. Então, você vê nas comunidades, as pessoas se mobilizam. Na verdade, a gente faz isso justamente porque não tem quem faça, né? É justamente o que o Júlio falou. A gente não é feliz fazendo isso. Não é o que a gente gostaria que não precisasse fazer isso. Mas, infelizmente, é necessário. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né? Eu vejo a gastronomia social como uma ponte de integração e transformação. E aí, não é só uma questão da gastronomia. Eu acho que isso deveria ser uma ação de todas as áreas, entendeu? Então, todas as áreas acadêmicas que, enfim, eu acho que tem que ser uma devolutiva para a sociedade, entendeu? Você estudou, você recebeu aquilo, e aí você tem que, de alguma forma, devolver isso para a sociedade. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que enfim, né, pontuar mesmo, né? A gente tem que colocar isso, né? Claro. O Júlio, acho que, na verdade, pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Júlio, qual é a sua percepção sobre gastronomia social para você? Lembrando, antes da tua resposta, desculpa, que a percepção de gastronomia social, de forma geral, a gastronomia ela tem, né, existe uma especificidade quando eu pergunto isso, né? A gastronomia ela tem por definição o social, né? Só que esse social muitas vezes é interpretado dentro da gastronomia, é uma concepção muito minha depois de algumas leituras, de uma gastronomia de entretenimento para um certo objetivo dentro da sociedade, um certo nicho, perdão, dentro dessa sociedade. E aí, quando você fala sobre a palavra social, então, ela ganha essa conotação talvez não elitista, mas a sociedade é uma só, né? Dividida, estratificada, mas é uma só. Então, quando se pensa em gastronomia social, deveria se pensar em gastronomia. E a sociedade inteira está incluída nela. Só que o que a gente está falando aqui é que a gente utiliza, então, e precisa de utilizar a palavra social para tentar incluir as pessoas que foram excluídas dessa sociedade e que hoje moram, né, estão em situação de rua. Então, é só para deixar claro, porque fica parecendo, quando a gente faz essa pergunta, o que para você é gastronomia social, que a gastronomia ela não é social e precisa, então, dessa palavra depois. Não é isso. Ela não deveria, aquela coisa que a gente estava falando agora, não deveria precisar falar gastronomia social se todos pensassem que todos precisam comer. Um país que produz o volume de comida e que entrega comida para outros países, a gente é um dos maiores exportadores de comida do mundo. E a gente tem algo em torno de quase 6 milhões de pessoas com fome. São 5,5, mas esse número tende a crescer com esse momento. Então, a pergunta, que fique bem claro isso, só para deixar isso bem registrado, é que a gastronomia ela é social. Mas por conta de pessoas como você, João, como você, Júlio, a gente precisa identificar ela, né? Então, tua palavra, por favor, Júlio. Não, eu acho que tu resumiu muito bem, Gustavo. Social vem de sociedade, entendeu? A gastronomia como um todo, como diz o Alex Atala, né? A gastronomia é a maior rede social do mundo, ela une 8 bilhões em torno da Terra. Então, não tem como o cara acordar e se manter se ele não tiver uma refeição diária, no mínimo uma refeição diária,
Então, assim, a gente está falando de um quadro onde as pessoas realmente não deveriam estar levando esse desconforto à sociedade. A gente sabe que a fome é produto, a gente sabe que a miséria é produto, a gente precisa ter o errado para a gente dizer o que é o certo. A gente vive num calendário egoísta onde 2020 anos mostraram para a gente durante essa pandemia que os valores palpáveis não são aquilo que a gente necessita, que a gente sente falta de um abraço, que a gente sente falta de estar comendo com os amigos. Imagina para quem não tem casa. Então, assim, a gente está falando da necessidade básica do universo. Nenhum ser humano levanta de uma calçada se ele tiver com fome. Saco vazio não para em pé. A gente sabe que 40% do que é produzido, tá, se perde no trajeto do campo até a cidade. Desses 40%, 70% se perdem no trajeto do campo, né? Desde a hora do momento da colheita até chegar na cidade. Os últimos 30% desses 40% total, eles se perdem nos nossos pratos, nas nossas geladeiras, no nosso prato, quando a gente chega num restaurante morrendo de fome, aí serve mais do que vai comer e aquela comida vai fora. Ou quando a gente vai numa feira e pega um tomate, pega uma maçã e tem um pedacinho de uma maçã, um tomate tortinho, e a gente fala que são, né, os alimentos não bem quistos, e aquele alimento acaba indo fora, deixando de alimentar uma pessoa. As xepas, eu já participei de movimentos slow food, né, do mundo inteiro, onde a gente fazia as discos xepas. Agora eu estou fazendo parte de um projeto bem bacana que eu conheci através do Davi Hertz, do Gastromotiva do Rio de Janeiro, que ele me enquadrou num grupo chamado SGM Brasil, onde, né, Social Gastronomy, onde a gente fala sobre essa verdade, né, da Social Gastronomy, que é debatida, é discutida no mundo inteiro. Agora, na semana do dia 8 ao dia 17 de outubro, nós teremos a Semana do Alimento, né? A Semana do Alimento Mundial no dia 17 é comemorado o Dia Mundial do Alimento. Então, a gente precisa debater, a gente precisa fazer alimentos com descarte, a gente precisa fazer ações grandes. No dia 17, a gente vai fazer uma grande ação em Porto Alegre, em Florianópolis, que vai estar rolando no Brasil inteiro. Tem pessoas como o Rodrigo do Mocotó, sabe, do restaurante Mocotó, que está participando, a Daniele da Oito, do Ruela, de São Paulo, sabe? Tem grandes chefes de cozinha, o Fogaça está envolvido. A galera do mainstream, né, tá nisso, e é muito importante que essas pessoas que são os nossos divulgadores, nossos formadores de opiniões da grande mídia, estejam também engajados nessa causa, porque é muito fácil falar do João, muito fácil falar do Júlio, sabe, quando a gente tem grandes representantes da gastronomia e esses caras não falam. Então esse assunto deve ser debatido, porque o Atala não pode pensar lá no Dom, somente no Dom, em servir pratos de R$300, porque não é a realidade do brasileiro, sacou? Eu acho bacana, eu acho que a gastronomia deve ser super valorizada, mas, cara, a comida tem que ser acessível, entendeu? Então, assim, ó, eu não sou contra os grandes restaurantes, eu não sou contra quem faz trabalho com alta gastronomia, mas uma coisa é acesso. Eu acho que todo restaurante que vende prato de R$150, como essas redes Outback, como o João trabalhou no Applebee's, sabe, nessas grandes redes, cara, deveria ter um percentual por dia de destinação para alimentar pessoas em situação de rua, porque não é possível tu cobrar R$70 uma costela de porco, como o Ribs on Barbie, que essa galera serve, sabe, e não ter um comprometimento, não ter uma responsabilidade social em cima disso. Então eu acho que a gente só vai debater a real gastronomia social quando todo o movimento de gastronomia se engajar em combate à causa da fome, entendeu? A gente está falando de números bizarros. A gente tem, por exemplo, um número de moradores em situação de rua no Brasil inteiro maiores que a população dos pequenos países no entorno do nosso continente, sabe? Por exemplo, tem mais moradores de rua no Brasil do que habitante no Uruguai, sabe? Então tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente entrou na gastronomia, a gente estudou gastronomia, eu também sou formado em gastronomia, me formei em gastronomia na Argentina, viajei pelo mundo inteiro, trabalhei nos melhores restaurantes,
Cheguei ao ponto de ter os meus restaurantes, que era o meu grande sonho. Um cozinheiro ter restaurante com ar-condicionado dentro da cozinha, que é o grande sonho do cozinheiro. Né? Verdade. O cozinheiro não tá nem aí para glamour. O cozinheiro só não quer ter que limpar a coifa, não quer limpar a fritadeira e não quer passar calor dentro de cozinha. Né? Para quem olha, eu já participei de reality show. Para quem olha televisão e acha que reality show é bacana, cara, vocês não sabem. Cozinha não tem glamour. Não caiam nessa picaretagem. Cozinha, acorda cedo, dorme tarde, sabe? Se preocupa se o cara da lavoura, se o cultivador, se o criador lá no campo, o agropecuarista não tiver o resultado, a gente não colhe na ponta e vocês não comem lá na outra ponta. Então tem que ter todo um respeito do processo da cadeia do campo, né? Do the farm, até a nossa ponta. Exato. Da ponta a ponta da nossa cadeia produtiva do alimento, para a gente poder entender o alimento. Porque, claro, quando a gente compra um pedaço de carne no supermercado, já vem embalado numa caixa, numa sacola plástica, sabe? É tudo muito bonito. Quando a gente senta no restaurante, mais fácil ainda. Mas vai entender, cara, todo o processo da cadeia, sabe, da alimentação. Então, como a gente entende esse processo, como a gente sabe dos números e como a gente sabe do desperdício do alimento no mundo, cara, chegou a hora da gente combater isso com firmeza. Então, essa é a minha resposta, cara. Eu acho que a gastronomia social exatamente começa porque tá errada. Gastronomia é gastronomia, independente para quem for. Perfeito. João, diante disso, dados que são infelizmente muito familiares a nós, né? E essa pergunta também eu já queria que você fosse concatenando aí, Júlio, até mesmo no início do processo, João, de vocês dois, né, dos projetos de vocês dois, quais são as dificuldades que vocês encontraram no início, né? Dificuldades essas, porque uma das perguntas aqui, até vou adicionar isso a uma pergunta que foi feita pela Mariana, tá aí. Como é que inicia o processo em uma comunidade? Quais são os passos a assumir? Eu vou pegar essa pergunta da Mariana, que é uma pergunta que eu ia fazer a vocês, começando pelo João. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? E aí vocês podem colocar como um todo, tá? Para vocês colocarem esse projeto na rua, né? Para vocês irem à rua. E quais são as dificuldades que vocês encontram até hoje para a execução do projeto? João, por favor. Acho que no início, a maior dificuldade que a gente tinha mesmo era de como a gente ia fazer para colocar o projeto na rua efetivamente. Então, por exemplo, a gente começou na casa da minha prima, sem estrutura nenhuma, e aí a gente cozinhava, sei lá, quilos de feijão em várias panelas e arroz em várias panelas, e aí a gente zero estrutura. Isso para o Quentinhas era uma grande dificuldade mesmo. Depois as pessoas foram vendo e as pessoas acabaram doando fogo industrial, panelas industriais, entendeu? Então tudo começou a se tornar mais fácil, que a gente passava um dia inteiro para fazer, às vezes a gente chegava 8 horas da manhã e o negócio só ficava pronto às 6, em 2 horas a gente conseguiu, enfim, deixar pronto. E aí, eu acho que uma grande questão que a gente tem, é a questão que as pessoas têm, né, na realidade, né, do estigma e do estereótipo com uma pessoa em situação de rua. Então, até hoje, a gente se surpreende, né, então, que não é uma realidade fácil, né, tanto que a gente conversou antes, né, não é uma realidade confortável. Então, você tem que chegar para as pessoas em situação de rua aberta, entendeu? Não adianta, porque foi o que o Júlio falou, né? A quintinha é só uma ponte, porque eles querem muito mais do que isso. Eles querem conversar com a gente, eles querem um abraço, eles querem um olhar. Então, isso eu aprendo muito com as outras pessoas, com as mulheres, né? Porque eu falo que o Quentinhas é feito basicamente de mulheres, né? Que é a Lígia, a Lívia, a Priscila e a Amanda. E aí eu sou o único homem. Então, eu aprendo muito com elas porque você vê que elas fazem muito mais do que aquilo que... Por exemplo, outro dia a gente levou uma garrafa de água e a pessoa estava lavando o cabelo com a garrafa de água.
Aí a Lígia foi lá e ajudou ela a lavar o cabelo. Então você vê que são situações que acontecem que a gente às vezes não está preparado, né? E aí é como reagir a essa situação. Eu acho que mais do que... Óbvio que tem as dificuldades financeiras, as dificuldades de como pôr em prática, a dificuldade de governo, por exemplo, estava tramitando ultimamente um projeto de lei em Campinas que o pessoal estava querendo proibir as organizações de distribuir alimentos para as pessoas em situação de rua. Então, você vê a que ponto que chega, né, essa higienização, né, que eles querem fazer, limpar, né, eles queriam proibir, então o pessoal, a polícia chegou a multar algumas organizações, aí multa carro, geralmente eles multam o carro, que estão parados em lugares proibidos, enfim. Mas são muitas, é que a gente vai, se a gente for pontuar mesmo, são muitas questões que dificultam o trabalho, né? Óbvio que a gente não se deixa abater por nenhuma delas, a gente só pega e vai, entendeu? Mas eu acho que no momento, assim, acho que o que a gente mais sente falta mesmo é de uma infraestrutura ainda maior e de parcerias, assim, falando do Quentinhas mesmo, né? Que a gente é um grupo novo, tem praticamente 3 anos, mas assim, que a gente começou a crescer tem pouco tempo. Em Campinas tem vários outros projetos, tem o projeto também Tive Fome, que é um projeto muito legal, enfim, que a gente também troca figurinha e é legal falar, mas eu acho que é isso, basicamente. Bom, Gustavo está com o microfone desligado. Eu fechei aqui porque estava uma cachorrada batendo um papo aqui. Tem só uma questão que eu queria deixar aqui, até como uma provocação para a nossa conversa daqui a pouco, que é essa, pelo que o João falou agora no final, essa questão de talvez uma grande rede desses grupos de ajuda, né? Desses grupos de ajuda, de atenção, porque fala ajuda, fica parecendo assistencialismo, não é isso, né? A questão é outra, completamente diferente, mas fazer com que, por exemplo, o Júlio e o João consigam conversar e fazer com que a experiência do Júlio seja algo que o João não precise passar, entendeu? São essas provocações que eu penso para criar realmente uma rede que seja possível um crescimento igual, né? Porque eu tenho certeza, e o Júlio vai falar agora das dificuldades, que as dificuldades que já foram passadas, elas podem ser experiências, né? Então, isso é super importante. Júlio, por favor. Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero deixar disponível aqui, João, depois tu pode pegar com o Guterman, ele pode passar o contato do meu WhatsApp, porque é exatamente isso, cara. A gente bate cabeça, mas a gente não bate cabeça para bater cabeça sozinho. A gente bate cabeça para ensinar os outros, para passar experiência para os outros. Né? Eu sou realmente empreendedor social e eu sempre fui ligado muito ao marketing, né? Eu sou publicitário também. Então, a gente descobriu como conseguir, porque a dor ensina a gemer, né? Então, a gente já passou por muitas dificuldades. Hoje, o Cozinheiros do Bem, é óbvio, nesse momento alto, pico alto da onda da pandemia, a gente está com algumas dificuldades em relação a doações, mas, por exemplo, agora há pouco tempo a gente recebeu uma doação da Gisele Bündchen, da ONG Brasil Foundation, que nos manteve durante a pandemia, durante até agora da pandemia. Então, agora a gente corre atrás para prospectar as próximas ações, mas ainda com resguardo do que a gente manteve para a gente poder servir nesse tempo. Então, a gente vai aprendendo também esse negócio. Eu me lembro de chegar da saudade do início, quando a gente preparava os alimentos com panela pequena e quando tinha toda aquela correria, porque hoje também a gente faz tudo em grande escala e não tem mistério, e todo mundo está apto. Eu preparei, a gente tem uma equipe de cozinheiros dentro do projeto, que a gente realmente leva uma ilha de cozinha para cozinhar nas ruas, nas ações, né? A finalização dos pratos é feita embaixo do viaduto, para que a pessoa receba a comida dela pronta, quentinha na hora. Então, a gente tem muito dessa preocupação. Então, me coloco também à disposição do João aí, para todo mundo que está assistindo, quem quiser entrar em contato, aperta o Guterman aí, pede para o professor, que o professor passa o meu contato. A gente realmente presta consultoria, né, para várias ONGs do Brasil. No formato que o Cozinheiros do Bem começou, quando a gente começou, era uma realidade que eu encontrava, as pessoas só serviam sopa, né, para moradores de rua. Claro, sopa é uma delícia, é um alimento, mas hoje eu vejo no Brasil inteiro rolando ações. Eu falo com o Máximo Battaglini,
né, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que tem a Marmitada lá agora, que começou, ele falou que começou o projeto se inspirando no nosso projeto, e muitas pessoas entram em contato comigo falando, pô, cara, a gente viu o Cozinheiros do Bem, e o Cozinheiros do Bem é uma grande referência. É o que eu sempre digo, para fazer o bem, tu não precisa entrar no Cozinheiros do Bem, né, nem no Marmitas do Bem, nem no Quentinhas do Bem. A gente, cara, para fazer o bem, tu precisa abrir a porta da tua casa e olhar para os lados. Então, assim, óbvio que a gente tem a ambição de expandir o projeto, porque a gente sabe que sempre ganha força. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar para o João agora, João, a partir de hoje vocês não vão mais ser quentinhas do bem, vocês vão ser cozinheiros do bem. Vamos fortalecer a cadeia? A gente busca isso. A gente busca isso, porque a gente sabe, mas a gente sabe e reconhece também a história de cada um. Então, assim, ó, não tem por que eu pegar os meus anseios, os meus problemas, e porque a quentinha do João... Cara, então o teu trabalho foi todo fora, parceiro, entendeu? Se tu entende que as pessoas necessitam de comida na rua, mas quando alguém te pede uma dica, uma opinião, tu pega e fala, não, eu não vou dizer, porque eu não vou revelar o segredo do meu sucesso, entendeu? Eu acho, cara, que é isso. O conhecimento nasceu, o conhecimento existe para ser compartilhado, por isso nós temos as academias, por isso nós temos o mundo acadêmico, por isso nós temos as escolas, as universidades, porque o conhecimento deve ser repartido, sabe? Apesar de eu ainda achar em 2020 que a gente tem um processo de educação muito fora do que deveria ser o padrão, né? Porque eu acho que deveria ser optativo, as pessoas deveriam escolher sobre o que elas querem trabalhar, estudar durante a vida, entendeu? Eu acho se permitir muito pouco alguém falar assim, qual é que é a tua profissão? Sou cozinheiro. Beleza, porque tu tá vivendo quantos anos na tua vida para ser apenas um cozinheiro, sabe? Então, acho que essa falta de ambição para o ser humano é o que torna o ser humano tão pequeno e que traz essas grandes relevâncias como a fome como um assunto secundário, sabe? Então, assim, a gente precisa debater, a gente precisa conversar e a gente precisa dividir. Hoje, o Cozinheiros do Bem, em relação à pergunta, não temos grandes dificuldades. Óbvio que nós temos sonhos maiores. A gente quer construir uma universidade da rua para poder capacitar os moradores de rua para serem reinseridos no mercado de trabalho. Então, os anseios sempre vão crescendo. O ser humano é constante reclamação, eu digo, não é evolução. Constante reclamação. Se a gente tem maçã, a gente quer laranja. Se a gente tem laranja, a gente quer uva. Então, assim, mas é por o lado positivo dessa grande angústia que o ser humano carrega consigo, é da gente poder prospectar coisas e a gente achar sempre soluções. Por isso que o brasileiro sempre tem um jeitinho brasileiro, que a gente sempre tem uma alternativa, sabe? O cara não tem dinheiro para comer, ele vai para a porta de uma padaria pedir. Só que isso é degradante, isso é humilhante, sabe? Então, eu tô aqui para me coloco à disposição mais uma vez, e essa é a minha resposta. Hoje não temos grandes dificuldades, temos grandes parceiros. Perfeito, perfeito. Falando sobre isso, você comentou, nós conversamos antes, João, e o Júlio agora colocou um ponto super importante, que você até chegou a falar na pergunta anterior, chegou a dar uma certa relevância a esse ponto, que é a questão do indivíduo, da pessoa que está na rua, né, e das múltiplas histórias que levam essas pessoas a estarem na rua, né? Em literaturas que você encontra com facilidade, até mesmo informação básica, né, escolar, você aprende sobre a questão do êxodo rural na década de 60, 70 no Brasil, em grande escala, por conta também da Revolução Verde, que foi aquela revolução dita que pegaria e mataria a fome do mundo a partir da mecanização da agricultura e a partir do uso de agroquímicos, tanto para fertilizante quanto para defensivos, né, para química, para veneno, né, como a gente hoje, inclusive, discute muito. E aí a pergunta que fica esse êxodo, ou seja, essas pessoas que buscaram nos grandes centros urbanos uma vida melhor, essas pessoas que perderam seus empregos, né, num Brasil que tem 3/4 da terra ocupada pelo agronegócio e 1/4 somente ocupado pela agricultura familiar, a gente estava falando de produção de alimentos há pouco tempo agora, e ao mesmo tempo a agricultura familiar ela consegue conceber no campo 3/4 da força de trabalho, ou seja, a agricultura familiar é a agricultura que mais provém emprego no campo, enquanto o agronegócio, por ser altamente mecanizado, a taxa de emprego é muito menor. Diante desse quadro que se apresenta de 2007 a 2020,
que foi o espectro de pesquisa que eu fiz, fica claro que um dos motivos é justamente essa alta mecanização e muito dessa produção que não vai para a cidade ou fica no campo de alimento, e sim é exportado. A pergunta que fica, então, é a seguinte: essas pessoas, vocês conseguem identificar hoje, em 2020, quem são essas pessoas que estão em situação de rua no Brasil? Essa é a pergunta, porque a gente tem hoje uma característica por conta da pandemia, mas as pessoas em situação de rua não é uma novidade da pandemia. Isso é uma coisa que já acontece no Brasil há muito tempo. E aí a minha pergunta que fica é essa: são pessoas que ainda advêm dessa relação do campo para a cidade, ou são pessoas que simplesmente foram estagnadas numa classe social por essa opressão que a gente vive econômica? Por favor. João, pode começar. Olha, eu acho que Pelo teu dia a dia, né? O diálogo que você tem com essas pessoas, elas devem contar histórias para vocês, né? Sim. Na verdade, o que a gente percebe é que realmente tem muitas pessoas que vêm de outros locais procurando uma vida diferente, né? Nos grandes centros, né? Por exemplo, São Paulo e Campinas, que é a minha experiência, né? No caso, né? Claro. O Júlio também deve ser mais ou menos parecido em Porto Alegre. E que aí elas veem que não é nada aquilo que elas tinham idealizado, ou que, enfim, que de alguma forma lhe foi apresentado, né? Óbvio que aí tem algumas estatísticas, números que a gente sabe que, por exemplo, a maioria dessas pessoas em situação de rua são homens, né? Mais de 80% dessas pessoas são homens. Então, o pessoal é um público que a gente, inclusive, tem grande dificuldade, porque com doações, porque geralmente as pessoas que doam mais são as mulheres. Então, por exemplo, em questão de roupas, assim, as mulheres doam muito mais. Os homens ainda têm um certo desapego, é uma questão de apego, na realidade, ou de, enfim, não sei, mas é muito mais difícil da gente conseguir, né, essas doações. Agora, você falou, né, essa questão do êxodo, eu acho que isso sim acontece ainda hoje em dia, tanto das questões, mas eu não sei, refletindo aqui mesmo, né, agora, no momento, eu acho que ainda é uma estratificação mesmo da camada social. Eu acho que, se fosse para responder, eu acho que seria mais uma estratificação mesmo das camadas sociais mesmo. Como se mantivesse, né? Como se a pobreza ela fosse solidificada, né? Ou seja, essas pessoas não têm mobilidade alguma social, né? Acabam. Sim. E aí a pergunta eu faço a você também, Júlio. Porque, na verdade, é uma pergunta que eu julgo muito importante ser feita num momento como esse, porque a gente que não tem essa vivência, essa rotina com as pessoas em situação de rua, muitas vezes, na tentativa de ajudar, o contato, de qualquer forma, ele é muito rápido, né? Eu consigo lembrar, assim, rapidamente, de todas as vezes que eu tive a oportunidade de conseguir fazer alguma coisa, era naquele sentido, a pessoa vir me pedir alguma coisa, eu perguntar se era fome, né? A primeira coisa era isso, que pede inicialmente dinheiro, né? E aí, naquela vontade de querer saber se a questão é fome, porque muitas vezes você dá dinheiro e essa pessoa, ela não se... Foi o que o Júlio falou, da porta da padaria. A pessoa, às vezes, não se sente, é óbvio que não se sente bem, pela situação que ela se encontra, de, às vezes, entrar num comércio, né? E pedir uma comida, e aí, essa comida, até o processo de escolha é bastante reduzido. São lugares específicos que essa pessoa vai, porque ali, se não for num abrigo, num lugar do Estado, ali a pessoa ela é atendida, ela é recebida, ela é humanizada, né? Por mais absurdo que possa parecer isso. E aí eu faço um processo de tentar, por exemplo, aconteceu da última vez, tem pouco mais de um mês disso. Eu fui ao médico, e aí, quando eu estava saindo, 2 meninos vieram me vender uma bala, não me lembro o que era. Eu estava com a minha esposa, e aí eles viraram para mim e falaram: pô, compra, tio. Eu falei: vocês estão com fome, é isso?
É dinheiro para você. O dinheiro é para quê? Não é para a gente comer, está com fome. Eu fui a um restaurante, mostrei os dois, eles não quiseram nem entrar, eles ficaram na calçada. Aí eu paguei os pratos de comida, bebida, e falei, bom, vai ficar pronto ainda, né? Então eu peço que vocês fiquem aqui, porque eu não posso ficar. Mas fiquem aqui. Aí eu falei com a moça, falei, vocês vão entregar para eles. Não, a gente vai entregar, fica tranquilo. E aí, esse processo de você entregar o que comer, né? E aí, só que é muito rápido tudo isso. Ali não demorou 20 minutos. Eu paguei pelos pratos, paguei as bebidas, fui embora, eles ficaram aguardando. Depois até foi engraçado que eu fui buscar o carro e eles se encontraram comigo. Ó, tava bom pra caramba, viu? Obrigado, que não sei o quê. Mas aí a pergunta, ela fica nesse sentido. Quem são essas pessoas? E vocês podem, de certa forma, dar voz a elas, né? Então, por favor, Júlio. O êxodo rural se dá do início da década de 50 e vai até o início dos anos 70, tá? Perfeito. Dos anos 50. A gente está falando de colonização, né? A gente está falando de uma fuga das pessoas que vieram da Europa, que vieram da África, que colonizaram o nosso país. E aí a gente entra nos anos 50 até a Revolução Verde ali, né? Daí a gente vai até os anos 70 e vê que as pessoas vieram para a cidade com êxodo rural em busca de novas oportunidades. Mas a gente, no início da década de 90, no final da década de 80, a gente vê um grande crescimento das comunidades dentro das capitais, né? O que acontece? Essas pessoas vêm do interior, essas pessoas vêm de outras localidades e vão sendo expurgadas até as periferias da cidade, onde vão, né, se construindo as favelas, né? As pessoas gostam de falar comunidade, é favela, sabe? Porque é muito fácil a gente falar das coisas. Eu sou totalmente contra a hipocrisia no nosso linguajar, né? Outra coisa que é muito importante que a gente fala sobre a esmola, né? É que muitas vezes a gente fala assim, pô, que nem antes eu também era assim, Gustavo, assim, um moleque chegava e me pedia dinheiro, eu falava, é para comer? Então vem cá que eu vou te dar um dinheiro. Vou te dar alguma coisa para comer. Só que aí a gente começa a trabalhar nas ruas e a gente começa a ver que o número das crianças e dos idosos aumentam, por exemplo, e aí a gente vai vendo que essas pessoas começam a aparecer com feridas na cabeça ou na ponta dos pés, que são mordidas de ratos. Aí quando tu tá dormindo na rua, que a tua cama é uma calçada, que o teu travesseiro é um cordão de meio fio, um papelão. Quando alguém me pede dinheiro na rua, hoje em dia, eu nem pergunto mais se é para comida, sabe? Porque se é para droga, se é para cachaça, eu fico pensando, eu, Júlio Rita, a gente vive numa sociedade onde já é difícil a gente se manter careta, né? As pessoas tomam remédios, é Ritalina, é Rivotril, é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para, né, para cagar, é remédio para, enfim, né? Vamos ser bem francos aqui, né? É remédio para tudo. Cara, se eu morasse na rua, eu ia beber crack no Nescau, sabe? Café da manhã é uma pedra de crack, porque para aguentar essa sociedade, tu precisa ter alguma coisa para te manter. Então, quando alguém me pede um dinheiro, muitas vezes eu sei o valor de uma pedra de crack custa R$5. O cara que é viciado em crack, ele não fuma uma pedra de crack, ele fuma no mínimo 3 pedras de crack. Então, quando uma pessoa, um cidadão, um ser humano que está numa angústia, no sofrimento da vida, me fala assim, Júlio, me dá um dinheiro, ou moço, me dá um dinheiro, ou gordo do cabelo rosa, me dá um dinheiro, eu pego a grana e falo assim, cara, se é para droga, pega logo aqui, entendeu? Se é para bebida, pega aqui o dinheiro, porque eu prefiro muitas vezes dar R$15 para um morador de rua fumar uma pedra, que ele fume e não se fissure, e não vá assaltar uma pessoa. Porque daqui a pouco a gente está acabando com uma vida de uma pessoa porque ela teve um problema de uma recaída, de um consumo de droga, onde a sociedade inteira se droga. A gente está falando de uma sociedade inteira que bebe, onde a bebida alcoólica é vendida em qualquer esquina, sabe? Daí é muito fácil jogar a droga lícita e ilícita, mas vai viver a realidade dessas pessoas na rua. Então eu acho que o êxodo rural acabou, as pessoas ainda vivem, mas os números são muito pequenos em relação à grande debanda, né? A grande debandada que teve durante a década de 50, do início da década de 50 até a década de 60, essa debanda que foi importante para a construção das periferias hoje em dia.
Mas, hoje em dia, as pessoas não caem mais no conto. É mais fácil tu ter oportunidade numa cidade pequena do que ter oportunidade numa cidade grande. Entendeu? Então, assim, o que acontece? É um nível hoje, 2020, nível educacional, cultural, intelectual é o que faz com que as pessoas não tenham acesso. Entendeu? A base da fome está na educação. Entendeu? Estudei a escola de qualidade, com merenda, com alimento de qualidade, sabe? Que não falte, porque a gente vê as escolas, cara, as escolas... Eu estudei em colégio público na década de 80 e na década de 90, sabe? Que nunca faltou meio. Eu comecei estudando, a minha história na educação começou no Notre Dame de Sion, em Curitiba, sabe? Mas daí, tipo, eu tive um berço esplêndido. Eu nasci sobre berço esplêndido, sabe? Mas a vida me levou para outros caminhos. Então, eu sempre tive merenda na minha escola. Nunca faltou um professor na minha escola. Mas hoje em dia, tu vai ver as crianças, hoje em dia não tem nem professor na escola que sabe merenda. Entendeu? Então, assim, a gente começando com uma educação de base fundamental, sabe? Um alimento nas escolas, que essas escolas sejam abertas para que a criança no turno integral possa se alimentar. Tem muita criança que deixa de estudar porque não tem comida. Sim. Criança que não vai para a escola porque não tem merenda. Pô, se não tem merenda, não estuda. Entendeu? Então, eu acho que para a gente falar desse êxodo, para a gente falar dessa grande demanda para os centros urbanos, a gente tem que falar sobre educação primeiro. E essa é a construção. Cara, é o saneamento básico, sabe? É ter esgoto na porta de casa, é ter casa, começa por ter casa, é ter educação, é ter acesso à cultura, porque nenhum formador de opinião, nenhum ser humano formador de opinião que tem um pingo de discernimento, ele se acomoda. Ele se acomoda. Agora, uma pessoa que não tem alternativa, que não tem estudo, que não tem saída, que, sabe, preto, pobre, homossexual, favelado, sabe, obeso, seja o que for, tudo isso que leva a um preconceito absurdo, sabe? Cara, essas pessoas estão na M, entendeu? Então, assim, eu sou a favor, primeiro, da gente dar a base da base, que é o alimento, depois a gente dá cultura e educação, sabe? Para que essas pessoas possam ter acesso e possam ser formadoras de opinião, entendeu? Possam distinguir o problema delas dos problemas dos outros. Eu acho que começa por aí, cara. Perfeito, perfeita colocação, perfeito. E aí eu queria, nessa linha, te perguntar, João, desse processo que vocês, né, o grupo que você faz parte, tem feito, como é que você avalia, primeiro, na tua região, o impacto do teu projeto, né? Se você já tem algum parâmetro, tem pouco tempo, eu sei, mas sem dúvida nenhuma é aquela velha história, você dar de comer a alguém que tem fome, isso já é um grande impacto, sem dúvida nenhuma. E aí a frequência disso, sem dúvida nenhuma, cria para o governo local, se há um diálogo com esse governo local. E então a pergunta é essa, primeiro, a questão, dos impactos do projeto e para a sensibilização da fome, né, especificamente no local onde você está, e o teu projeto a partir disso para o futuro. Você já tem algum parâmetro nesse sentido? Então, eu acho que o impacto maior, na realidade, para com as pessoas mesmo, né? Que foi que nem o Júlio falou, né? Tem pessoas que ficam, às vezes, dias sem comer, né? Então, quando você chega ali com aquela comida feita cara, com carinho mesmo, né? E a gente, na realidade, voltando aqui um pouco, né? O que o Júlio falou, quando a gente iniciou esse projeto, a gente conversou e a gente falou que a gente não queria levar nem sopa, e que a gente queria levar todos os produtos, nada de produto industrializado. Que a gente queria levar o que a gente fala, né, sei lá, de comida de verdade. E saborosa, feito como se fosse pra gente. Então, tudo que a gente faz, às vezes, então, a gente faz, por exemplo, sei lá, arroz, feijão, legumes, alguma carne e farofa. E as pessoas falam, nossa, mas tudo isso... Mas não é o que você come? Não é o que, enfim, as pessoas ao seu redor comem? Não é tudo isso, cara, entendeu?
E aí é muito interessante, porque quando a gente leva essa comida, que é muito sabor, que é a comida, inclusive, que a gente faz, e a gente come. Acho que isso é bem legal também de ressaltar, porque a gente tá ali fazendo, e é óbvio que no final a gente tá com fome, a gente às vezes come até com as pessoas ali em situação de rua, né, fazendo companhia, conversando, trocando ideia. Então você vê que eles, acho que isso pra gente traz muita alegria, porque eles comentam, nossa, essa comida lembra a comida da minha avó. Essa comida aqui tá muito boa. Então, eu acho que pra gente isso faz real muita diferença. É muito gratificante. De projeto, o que a gente queria muito... eu conheço o Gastromotiva, né? Do Davi Hertz, né? O refeitório Gastromotiva. Eu fui algumas vezes lá. Acho um projeto muito foda. Eu acho que deveria ter algo parecido em todas as cidades, e na verdade o nosso grupo, a gente gostaria muito de tentar reproduzir isso em Campinas, né? A princípio em Campinas, né, que é onde a gente atua, mas é muito caro. Quando eu, às vezes que eu fui no refeitório, que é muito interessante, é muito bom você ver a pessoa chegando, sentando na mesa, tendo disponível o serviço empratado, com prato de vidro que não é de plástico, com talher, entendeu? Que não é de plástico, com copo. E aí você trocando aquele serviço de prato, colocando a sobremesa, você vê que ali é uma satisfação, porque é uma coisa tão difícil. A comida já é difícil. Nesse sentido, então, é muito mais difícil, né? Que foi exatamente o que o Júlio estava falando, né? Que ele leva a comida ali, que ele faz a comida na hora. Então a comida sai para as pessoas quentinhas. Cara, isso é muito genial. Entendeu? Isso daí é um carinho que eles percebem, entendeu? E aí eles vêm contar isso pra gente. Então, assim, o projeto do Quentinhas, futuramente, é esse. O plano é realmente esse. De levar isso... E aí, que essas pessoas possam, além de comer no lugar, dessa maneira, que elas possam também aprender. Então, lá no refeitório, as pessoas também têm muito isso, né? Que as pessoas vão lá, que elas aprendem o ofício, que elas podem ir para o mercado de trabalho. Porque, na realidade, eu acho que esse é o principal... A mudança é realmente isso, né? A gente leva o prato de comida que é o básico, né? Que nem o Júlio falou, isso é o básico. A pessoa está lá passando fome, sim, sem isso ela não vai conseguir fazer nada. Mas e aí? E depois? Entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia, nós somos um grupo pequeno, né? Mas às vezes acontece, não tem documento. Aí a gente tem uma das integrantes vai lá e ajuda a pessoa a tirar documento. Ou, enfim, a pessoa quer voltar, e aí já teve caso. Enfim, são vários casos, né? Mas são esporádicos, vamos dizer assim, né? A gente gostaria muito de tornar isso, enquanto precisa, infelizmente, recorrente. A gente gostaria de tornar isso recorrente. Vocês têm algum diálogo com alguma... com o poder público, de alguma forma, com alguma instituição pública? Não? Isso é feito totalmente de forma autônoma, então, né? De forma autônoma. Tá. Para nós, idem. Para nós, idem. Não há diálogo, né? Quando esses seres invisíveis da sociedade não votam, por exemplo. Então não presta. Né? O cara que não tem documento não vota. Então para o político, ele é dispensável, sabe? Mas, assim, ao longo desses 5 anos aí, ter tirado mais de 50 pessoas das ruas, para nós já é uma grande alegria. Se a gente tivesse tirado uma pessoa, já seria motivo para comemorar. Mas como a gente já tirou mais de 50, hoje eu posso dizer assim, cara, se eu morrer hoje, eu tô tranquilo, eu fiz a minha parte, sabe? O que a gente busca na vida? O que nós buscamos nas nossas vidas? A gente busca algo, né, concreto de levar bens. Cara, ninguém leva nada pro caixão, parceiro. Ninguém leva nada. Então é bom a gente viver um legado. É legal a gente lutar por uma causa, sabe? Eu sonho, eu acredito no fim da fome. Eu acredito que a fome, em muito pouco tempo, inclusive, a fome vai ser estudada nos museus,
sabe? Eu vejo a fome como uma grande pandemia. Que a gente fala de pandemia, né? A gente fala de coronavírus, a gente está buscando uma vacina, porque já matou mais de 1 milhão de pessoas. E a fome, quantas pessoas já matou? Quantas pessoas no mundo já morreram por fome? Sabe? Eu não estou falando de África, eu não estou falando do Nordeste brasileiro, estou falando aqui em Porto Alegre, estou falando em grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Campinas. Ah, tem morador de rua em Búzios, Guterman, sabe? Eu morei em Búzios também, então, sabe? A gente vê, cara, claro que é muito melhor tu ser morador de rua morando em Búzios do que tu ser morador de rua em Porto Alegre, né? É melhor tu olhar para Tartaruguinha lá, para Rua das Pedras, do que tu olhar para o Viaduto da Conceição, para o Guaíba poluído. Mas, porém, nós temos um grande compromisso como instituições de abrir os olhos da sociedade civil, né? E para debatermos, porque as políticas públicas elas devem ser efetivas, né? Então, quando a gente fala não temos ligação política, nós não temos ligação partidária, porque a gastronomia, a alimentação, é o maior ato político do mundo. É o maior ato político do mundo. Isso é democracia, sabe? Isso é política. Então, quando o ser humano ele é impedido de fazer parte desse contexto social, onde ele não tem direito à alimentação, cara, esse assunto deve ser reconhecido e discutido em grande escala. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que se atentar a uma vacina é muito importante, sabe? Porque hoje em dia está morrendo rico. Aí quando começou a morrer gente rica, eles pensaram, cara, a gente precisa achar uma solução para isso. Agora, enquanto estiver morrendo gente pobre, ninguém vai querer acabar com isso, entendeu? Então, é muito importante a gente discutir isso, mas não só discutir, é berrar sobre isso. É berrar, sabe? É fazer protestos, é ir para as ruas, sabe? É estar lá na ponta, e é jogar na imprensa, é jogar a responsabilidade disso do poder, do poder público, vamos jogar essa responsabilidade de quem? Tem uma grande frase do Homer Simpson, que é, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, assim, ó, já que a gente tem esse problema para resolver, não é da imprensa, joga para a imprensa, porque a imprensa vai cobrar. Joga para o eleitor, que infelizmente não vota porque quer votar errado, vota pela angústia, ou muitas vezes vota por um prato de comida, entendeu? Aquele velho lance da dentadura, da parte de cima da dentadura, antes da eleição se elegeu da parte de baixo da dentadura, sabe? Isso é ridículo, Então a gente precisa realmente levar a massa, né, ao controle em massa, a população em massa, essa discussão. Porque, cara, não custa nada eu estar preparando na minha casa uma panela de feijão e separar uma marmita. Se cada ser humano alimentar uma pessoa em situação de rua, vai faltar gente para comer. Se cada pessoa que tiver condições de preparar uma marmitinha e quando sair no seu dia a dia dentro do seu carro, ou até menos no ônibus. Porque eu, quando andava de ônibus, quando eu não tinha meu carro, cara, eu venho de um berço filantrópico. Eu sempre saía da minha casa e levava alguma coisa dentro da mochila, que fosse uma garrafa de água congelada para dar para alguém com sede. Eu pegava de noite, quando eu trabalhava de ônibus no verão, eu saía e botava uma garrafa de água congelada nas costas, porque quando eu saísse do meu trabalho, tinha um morador de rua que ficava na frente do restaurante e eu pegava e dava água para ele, ainda estava congelada, estava geladinha. Então isso não custa, entendeu? Isso não custa. Tu pegar de manhã, tu tá preparando ali teu café da manhã, tu vai levar uma marmitinha, uma quentinha, um sanduíche para comer de tarde no trabalho, pega e corta no meio o pão, não vai te fazer falta. Então, o meu apelo para a sociedade, uma coisa que eu bato no martelo, que eu bato na tecla, que eu repito, nosso trabalho é um protesto. Quando lembrarem do Júlio, lá na frente, eu não quero que lembrem do Júlio como um cozinheiro. Eu quero que lembrem do Júlio. Claro que quero. Eu quero que meus filhos lembrem de mim como um cozinheiro. Que os meus filhos digam, meu pai era um baita de um cozinheiro.
Meu pai fazia as comidas que eu gostava. Mas eu quero que a sociedade lembre do Júlio como um grande reclamão. Quem foi o Júlio Rita? Foi o maior chato que existiu na face da Terra. Era o cara que batia de frente, é o cara que brigava com o político, era o cara que ia para a TV e que reclamava. É isso que eu quero que lembre de mim, como o chato da história. Porque se eu for o chato da história e a fome tiver acabado, muito obrigado. Entendeu? Então é isso, eu acho que a gente se acomoda um pouco nos nossos trabalhos, a gente chega num ponto que a gente sempre pensa assim, agora já fiz tudo. Eu acordo todos os dias pensando o que mais eu vou fazer. Sim. O que mais eu posso fazer? Hoje, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou aprontar? Sabe? A minha namorada, quando eu termino os meus projetos, quando conclui um projeto, que dá aquele desgaste, eu sento e falo assim, ufa, ela me olha e fala assim, e agora, o que vem? Porque eu sou um constante criador, eu estou sempre criando ações, parcerias. A gente desenvolveu, cara, recentemente a gente desenvolveu um tênis de uma marca de tênis que leva a língua do tênis e essa minha tatuagem do braço, que é o cara que comeu a primeira marmita no projeto. É um tênis da Free Day, da marca Free Day. Vão vender 10 mil pares de tênis no Brasil falando sobre o retrato da fome. Entendeu? Então, assim, a gente... Cara, é levar a provocação. Quem é que vai comprar um tênis um dia e vai pensar no morador de rua? Então, esse tipo de reflexão que a gente faz é muito importante. A gente tem que bater em todas as portas. Alguém vai abrir elas pra gente. Perfeito. Eu acho que é isso. João, se quiser falar alguma coisa, eu vou trazer já, assim, pontualmente, enquanto a gente vai conversando, eu vou trazendo algumas pontuações, alguns pontos, perdão, de algumas pessoas que estão assistindo a gente, né? E aí o Rodrigo traz, eu peço para o João começar, mas eu queria ouvir o Júlio também, sobre trabalhar com vulnerabilidade social. Quando é causa e quando é oportunismo. É possível um trabalho sério, sem articulação política? Quer dizer, você pensa desse jeito? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, na realidade, o Júlio acabou de responder isso, né, na realidade. Né? Eu acho que muitas ONGs, elas não trabalham com articulação política, né? Elas não diretamente envolvidas, né, porque é político, né, foi o que ele falou, né, é político. Sim. Mas a verdade é que as ONGs não trabalham com a marca. Enfim, eu acho que, pelo menos que eu vejo, né, as ONGs legais assim, não trabalham diretamente com isso. É super possível, né? Acho que nós somos a prova disso, né? O Júlio é a prova disso, eu sou a prova disso, o Quentinhas é a prova disso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, acho que a gente tem que estar, na verdade, muito cuidado, não, acho que a gente tem que tomar mais atenção com as nossas ações individuais e coletivas, na realidade, né? Eu acho que isso que o Júlio falou foi uma coisa que na pandemia a gente percebeu muito, percebeu mais, na realidade, que é bem legal, que foi que a gente parou um pouco de fazer essa produção dos alimentos no início, a gente pretende voltar e a gente começou a fazer kits, entregar kits prontos dentro da sacola, então kits que é uma coisa que a gente... foi o modo como nós encontramos, né? Para a gente não se expor, para não nos expormos, os colaboradores, quanto também as pessoas em situação de rua. Então, a gente começou a levar kits prontos, com garrafas de água dentro da sacola, e aí a gente, garrafas de água, bolo, pão, várias coisas dentro dessa sacola, desse kit. E aí, o que a gente percebeu? Que as pessoas em situação de rua ficavam felizes com isso, né? Porque elas falavam, nossa, um kit, que legal, né? Veio um monte de coisa, enfim. E outra que a gente pode fazer isso com muita frequência. Você faz um kitzinho, não precisa nem ser só o kit, eu acho que isso que o Júlio falou é muito importante. Se você pode fazer, é básico, né? É muito pouco que você pode fazer. Faz um kit, coloca ali no seu carro, entendeu? Uns pães, umas garrafas de água, coloca no seu carro, leva na sua mochila. E aí você vai encontrar uma pessoa em situação de... Você entrega para ela, você conversa um pouco com ela. Eu acho que essa é uma ação individual, né? Para ação coletiva, eu acho que a gente tem que tomar realmente cuidado com a questão política mesmo, né? Porque foi o que a gente já falou no início, que
os nossos governantes não é importante para eles, né? As pessoas em situação de rua são invisíveis, né? Elas são invisíveis, então isso é somente um número. Então, se a gente não falar, não reclamar, não discutir, não falar para outras pessoas também tomarem, porque tem muitas pessoas que elas não tomam consciência, né? Então, aqui a gente está falando, talvez, para algumas pessoas que talvez não começaram a tomar consciência disso, talvez vão analisar alguns casos, e aí agora vem eleições, e aí, né, tem tudo isso, né, em quem você vai votar, entendeu? Então a gente tem que estar... Tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Eu acho que... Enfim, é isso. É um processo, na verdade, para passar a palavra para o Júlio, é um processo, na verdade, que eu vejo da seguinte forma: a gente passou por um processo recente de um reconhecimento, ou pelo menos de uma educação forçada, e muitas vezes uma educação essa que não é de uma boa formação, né, sobre o interesse pela política, né? Eu lembro há muito pouco tempo atrás que saiu uma reportagem no jornal que dizia que uma reportagem, um artigo, eu não me lembro agora, que era muito mais fácil, principalmente na época das grandes crises que nós tivemos, que foram quase que sequenciais, crises do governo em relação à corrupção, e vários governos isso aconteceu, mas quando aconteciam aqueles julgamentos no STF, ou aquelas votações que às vezes beiravam o ridículo, né? Como foi a votação, por exemplo, da Dilma, né? Da questão da Dilma Rousseff, entre outras questões, mas os brasileiros e brasileiras começaram a se debruçar sobre a questão política e tentar entender esses processos. Claro que a tecnologia ajudou bastante, a informação a partir da tecnologia, as redes sociais, tanto por bem ou quanto por mal, né, por conta das fake news e tudo mais, mas levou o brasileiro a olhar, e aí o que a reportagem dizia é que hoje o brasileiro consegue nomear os juízes do STF, não conseguem escalar a seleção brasileira, o que era algo impensável há pouco mais de 20, 30 anos atrás, né, onde o futebol sempre foi, então, o carro-chefe do bate-papo no boteco. Estou dizendo tudo isso para dizer que nós, nesse processo de talvez um forçar a essa educação política, nós passamos também por um processo de demonizar a política e os políticos de forma geral, sem talvez o olhar mais aprofundado que mora justamente na organização da política dentro de uma democracia, a possibilidade de mudança de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, assim, a pergunta do Rodrigo, ela me provoca, e aí eu passei a palavra ao João, queria ouvir um pouquinho agora também de você, Ju, porque, assim, eu não sei se essa articulação, essa falta de articulação política, ela é estratégica. Se ser o tempo todo independente nos processos que vocês estão vivendo, cada um no seu município, enfim, na sua região, sem atrelar a responsabilidade ao poder público, que é responsável, porque pagamos impostos, e essas pessoas que nem documentação têm, não podem pagar, porque não têm vida, inclusive, né? Efetivamente falando, vida que eu estou dizendo, perante a sociedade, com direito a voto, com direito ao país do qual vive, né? E muitas vezes, na hora que consegue um dinheiro, como a gente está falando da questão do dinheiro, para pagar pela sua comida, paga pelo imposto. Imposto esse que não volta para ela. Ela paga pelo imposto de uma infraestrutura de cidade que não foi feita para ela. E aí eu lembro, antes de passar a palavra ao Júlio, de uma questão que, inclusive, foi tema de um artigo que está no blog Comida Rio de Janeiro, Ceará, que é o blog que eu tenho com a professora Vanessa Santos, que mostra cidades que são avessas a seres humanos na sua arquitetura. Eu não sei se vocês já viram isso, cidades que colocam embaixo isso acontece na Espanha, isso acontece no Japão, isso acontece em vários lugares do mundo, que botam estruturas perfurantes embaixo de viadutos para que as pessoas não durmam. No banco da praça, ele é dividido em pouco menos de 60, 80 centímetros, ao invés de ser um banco contínuo, para evitar que a pessoa durma ali. Quer dizer, que cidade é essa, onde a população que está em situação de rua já foi segregada pela sociedade, não pode ter o direito de dormir?
E aí eu pergunto, então, aí volta a pergunta do Rodrigo, que eu acho altamente provocadora e necessária, será mesmo, então, que a solução é a gente sozinho e não responsabilizando aqueles que a gente coloca no poder para justamente modificar a sociedade, porque são servidores da população? Será que é mesmo essa a solução de demonizar a política por si só? Porque esse afastamento pode trazer isso. E eu falo isso porque conheço o Rodrigo. O Rodrigo esteve com a gente aqui, ele fez uma palestra com a gente, e sei que ele corrobora com muito do que eu estou falando, e provavelmente foi por isso que ele fez essa pergunta. Então eu te passo a palavra, Rodrigo, por favor. Eu vou falar para vocês, assim, eu sempre fui um cara, eu não estou aqui para pedir voto antes de mais nada, mas eu já, de antemão, já aviso, eu sou pré-candidato a vereador em Porto Alegre. Por quê? Porque eu acredito que pra gente... Até porque não adianta, porque vocês não estão no Rio Grande do Sul, não vão votar em mim. Tá? Segundo lugar, porque eu acho que para falar sobre um assunto, tu tem que ter embasamento em alguma coisa, tu tem que ter propriedade para falar. Então não adianta eu culpar o político se eu não entender o retorno da cadeia. No início da pandemia, tá, eu tive uma situação, que eu enfrentei uma situação, eu vi na televisão que algumas ONGs nos Estados Unidos estavam instalando pias para as pessoas lavarem as mãos. Foi nesse momento que eu fui correr atrás para comprar as pias para instalar para os moradores de rua em Porto Alegre, e eu levei um não da prefeitura de Porto Alegre. Cara, naquele momento as pessoas me perguntam, Júlio, por que tu entrou na política nesse momento, já que há tantos anos eu sou convidado? E eu sempre disse, não vai ter ligação política, não vai ter ligação religiosa. Estou dando o maior tiro no pé da minha vida. Algo que talvez lá na frente alguém me crucifique, como já tem gente me crucificando. Azar, não tô nem aí. Eu tô entrando, cara, para mostrar para esses caras, porque não adianta a gente ficar reclamando e a gente não mudar, não fazer diferença. Então, eu me candidatei a vereador de Porto Alegre esse ano para ir lá e mostrar que dá para fazer. Não preciso do dinheiro da Câmara, não preciso do cargo. Eu sou muito mais bem realizado com o trabalho que eu faço. Eu não tenho dormido durante a pré-candidatura e durante a candidatura, agora menos ainda, num estresse. Eu estou envelhecendo, eu estou cansado, sabe? Podem ver que eu estou bocejando aqui durante, sabe? Eu não tenho dormido, gente. As minhas olheiras estão gigantescas. Hoje eu fui gravar o horário comercial, o horário político. Minha namorada me maquiou, sabe? Mas eu não tenho mais, eu não tenho mais cara para conversar com as pessoas muitas vezes, porque eu ando muito cansado. Então, assim, eu tô cansado, mas eu tô comprando uma luta, entendeu? Então, assim, quando alguém me pergunta, Júlio, para que tu tá entrando na política? Poder corrompe o caralho, sabe? A gente nasce com berço, a gente nasce com cara, a gente adquire o caráter ao longo da vida, sabe? E não é qualquer babaca que vai tirar isso de mim. Eu não construí um projeto tão lindo como é o Cozinheiros do Bem para ir ali na frente, ali poder as pessoas me falarem, mas tu prometeu que ia fazer e não fez. Então, assim, se a gente não ocupar os cargos públicos, se a gente não cobrar deles, se a gente não botar a cara, não adianta a gente ficar reclamando. Eu cansei de reclamar. E eu tô entrando lá por isso. E quero mostrar que uma nova política é possível, cara. Isso não é papo de político, porque eu não sou político. Eu faço política. Mas eu não vivo da politicagem. Política, para mim, não é emprego. Entendeu? Sou contra todos os benefícios que as pessoas acabam recebendo. Acho um salário digno para cuidar. Realmente. A gente tem que acabar com a hipocrisia, cara. Sabe? Falar que político não presta. Tem um monte de político que presta. Sim. Entendeu? Mas enquanto a gente não chegar lá e não tem que acabar com esse... A gente estigmatizou, sabe? De uma maneira onde o político é um monstro. Cara, existem políticos que são monstros, sabe? Que transformaram em... É que nem a gente conheceu o Michael Schumacher e achar que todo mundo na Fórmula 1 gosta de loucura, de esquiar e que o cara é o mais rápido do mundo. Não, tem pessoas medianas. Existe o ser humano que se destaca muito, existe o ser humano que vive uma vida inteira de uma maneira equilibrada e que é tão feliz quanto o cara que está lá no topo da cadeia. Então, assim, a gente falar de vida, de conquistas, de problemas, o cara que deve 1 milhão, o problema dele é do mesmo cara que não tem 1 centavo para pagar a conta. Entendeu? Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua realidade.
Então, eu não gosto de dizer que o problema da fome é maior do que o problema do cara que está empenhado no banco, sabe? Problemas são problemas. E problemas devem ser resolvidos. Entendeu? A gente não tem problema, a gente tem obstáculos, na verdade. O problema é quando a gente tem um câncer. O problema é quando a gente perde o pai e a mãe, quando um pai ou uma mãe enterram um filho, como hoje um amigo meu morreu num acidente de carro, os pais dele estão enterrando ele essa hora. Isso é problema. Isso é problema. Agora, a dificuldade, velho, a gente tá aí para passar por cima. Enquanto eu tiver força, enquanto eu respirar, enquanto eu puder caminhar nessa face dessa terra, eu vou lutar. Então eu tô entrando lá na política não é para criar carreira. Estou entrando na política para mostrar que dá. Se o Júlio entrar lá e mostrar, fizer e concretizar, eu vou falar assim, ó, deu o meu tempo, muito obrigado, mostrei para vocês, vocês aprenderam como é que é, tchau. Se eu não conseguir fazer, eu vou falar, dei o meu melhor, tentei, não consegui, infelizmente não dá mais para mim, porque preciso cuidar da minha saúde mental, tenho meus 4 filhos, tenho meus cachorros, tenho minha namorada, e eles precisam de mim. Porque hoje eu não consigo dar, muitas vezes, assistência para minha família, porque eu tô na rua lutando. E eu me cobro disso. Porque não adianta tu ser um herói na rua e tu não ser um herói na tua casa. Não adianta tu ir para baixo da marquise e fazer comida para morador de rua enquanto um primo teu, um sobrinho teu, um tio teu tá passando algum tipo de dificuldade. Então é muito fácil ser bom para os outros e não ser bom para os seus. Eu busco esse equilíbrio. Eu tô em contato com os meus filhos diariamente, sabe? Sempre que eu posso, eu tô com eles. Porque a vida é isso. Infelizmente, a vida é isso. Às vezes a gente precisa sacrificar algo que a gente gosta muito, mas a gente não pode deixar de esquecer do que a gente gosta. A partir do momento que a gente começa a priorizar mais o nosso trabalho e deixar de... Cara, foi justamente por isso que eu larguei os meus restaurantes. Eu larguei o meu restaurante para ter satisfação pessoal. Então eu não posso deixar que a minha satisfação pessoal se torne mais um problema e eu daqui a pouco queira largar o projeto. Claro. Entendeu? Não. Eu cheguei no ápice do meu trabalho, eu trabalho hoje com o que eu gosto, eu tenho uma situação de vida bem resolvida, eu tenho uma casa confortável, eu não almejo grandes ambições, sabe? Toda vez quando eu chego no sofá da minha casa, que eu comprei o sofá da minha casa, eu falo assim, como é bom isso aqui, sabe? Porque eu já não tive um sofá bom. Então, quando a gente vai adquirindo as nossas conquistas ao longo da vida, e a gente vai vendo que existem pessoas que deveriam e que mereciam ter as mesmas conquistas que tu, isso causa um desconforto irreparável. Isso machuca, isso fere a gente. Então assim, eu quero, cara, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, sabe? Eu tenho uma outra reunião aqui daqui a pouquinho. Eu, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Gustavo. Quero agradecer por ser esse cara provocador, sabe? Por levar isso para o meio acadêmico, por escrever os teus artigos, sabe? Por ser um eterno pesquisador, sabe? A gastronomia no mundo precisa de seres humanos como tu. João, eu já conheci o teu trabalho, tá? Eu já conheci o teu trabalho. Eu pesquiso todos os projetos de assistência social do Brasil, inclusive os do mundo, sabe? Estou sempre reparando. Meu chapa aqui, ó. Meus parabéns para ti. Obrigado. Acho que ele caiu. Acho que sim. Júlio, você está ouvindo a gente? João, enquanto o Júlio volta, eu quero te fazer uma pergunta que eu vou fazer a ele para a gente poder finalizar, e eu acho que é super importante pela proximidade, né, que nós temos em comum, a proximidade que a gente tem com as instituições, nossa instituição de formação, né? Você ainda tem contato com pessoas da UFRJ, eu mantenho o meu contato sempre com os meus professores Perdão. Nada, que isso. Já vou te passar a palavra, Júlio, porque eu quero te fazer uma pergunta que eu vou fazer para o João agora, tá? Que a gente já está chegando realmente no final. E a pergunta que eu faço para vocês dois, que é super importante de ser feita, até pelo nosso público que está aqui, é a seguinte: se você, João, ou se você, Júlio, tivesse a oportunidade de dar um passeio numa máquina do tempo e encontrar com você mesmo, quando vocês estavam saindo ou da faculdade ou entrando pela primeira vez na cozinha, ou seja, no seu processo inicial de profissão de cozinheiro,
quais são os conselhos que você daria para uma jovem ou para um jovem cozinheiro, para essa percepção da comida como uma ferramenta, como vocês estão fazendo hoje com a comida, e dos anseios que esses jovens, que todos nós já fomos um dia, temos em relação à nossa profissão? João, por favor. Cara, eu acho que, nossa, eu acho que a primeira coisa é pensar que comida é para todos, entendeu? Eu acho que isso deixar isso bem claro. E se fosse para mim, o recado que eu daria para mim anteriormente, até a faculdade, é, tipo, faça isso antes. Entendeu? Eu teria feito isso que eu faço hoje antes, com toda certeza, entendeu? E mais, ou enfim, talvez pudesse hoje estar de uma maneira diferente, mas com certeza eu falaria para mim, faça, entendeu? Não tenha medo, vai e faça. Eu acho que para mim o grande barato seria esse mesmo. Hoje eu já estou bem tranquilo quanto a isso, então eu acho que se eu tiver vontade de fazer alguma coisa realmente, eu vou pegar e vou fazer. E essa é a dica que eu falaria para o pessoal aí. Excelente. Por favor, cara, eu diria acelera. Pisa fundo. Porque assim, cara, eu acho que a minha dica que eu tenho para todo estudante de gastronomia, sabe, se eu puder passar uma mensagem, comprometa-se socialmente com o teu trabalho, sabe? Tenha responsabilidade social. Entenda que tu prepara o alimento, e o alimento é dignidade, o alimento é a base do ser humano. Respeitar o alimento, depositar energia positiva, porque a comida que tu tá preparando, ela, cara, toda a tua energia, a gente sabe muito bem disso, todo cozinheiro é alquimista, né? Então, assim, ó, a gente tá falando de respeito, de energia, de positividade. Cara, eu quase faço uma oração antes de entregar um prato de comida. Eu penso comigo, cara, que essa comida alimente a pessoa, que seja reconfortante, que esse prato de comida agora seja um momento de alegria para essa pessoa que está recebendo. Não sou religioso, cara. Não sou religioso, sabe? Sou um cara que tem fé. Sou um cara que tem fé em todas as coisas. Mas, assim, eu acho que o respeito é uma das profissões mais lindas do mundo, cara. O salário do cozinheiro não é o que ele recebe no final do mês. O salário do cozinheiro é quando alguém fala assim, tava bom demais isso aqui. Isso aqui tava gostoso. Adorei comer o teu prato, sabe? Quando tu supra a expectativa da pessoa. Então, assim, se eu posso deixar algum conselho para vocês, tá? Façam. Mas não esqueçam dos que têm menos. Nunca, jamais esqueçam que enquanto vocês estiverem deitados na casa de vocês, tem uma pessoa deitada numa calçada na rua. E a culpa não é dela. É isso. Eu queria só fazer uma pergunta eu acho que o Júlio tá também... Ele disse que tem uma reunião, mas eu queria fazer uma perguntinha para ele antes dele ir embora. O Rodrigo perguntou sobre oportunismo, e eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que eu percebo que é uma grande dificuldade das pessoas, né? Em separar quando é oportunismo das pessoas, quando que as pessoas fazem por oportunismo e quando não, né? Eu acho que eu ia falar que as pessoas que estão ali diariamente, que a gente vê que as pessoas se preocupam, tipo, que eu e o meu grupo, a gente se preocupa com aquilo diariamente. Então, o que eu vou entregar, como que a gente vai fazer, como que é a melhor forma, o que a gente pode... Mas eu não sei se é só isso. Então, eu acho que faltou, tanto eu quanto o Júlio, responder essa questão do Rodrigo, mas eu acho que eu queria perguntar para o Júlio para ver o que ele... Para as pessoas, né? Tipo, quando é oportunismo e quando não é, entendeu? Para saberem diferenciar. O que é verdadeiro permanece, entendeu? É impossível falar de oportunismo quando tu trabalha 5 anos, faça chuva, faça sol, sabe? Porque é muito fácil falar de alguém que está fazendo um trabalho social e falar assim, o que dá com uma mão não mostra com a outra. Se a gente não fizesse, se a gente não divulgasse, o Cozinheiros do Bem não seria a potência que é hoje. Primeiro lugar tá aí. Segundo lugar, que Porto Alegre, no inverno, faz 2, 3 graus e no verão faz 45, 40 graus. Então, assim, ó, há 5 anos eu não tenho final de semana.
Há 5 anos eu não tenho férias. Há 5 anos, no inverno, com chuva, eu estou embaixo de um viaduto. Há 5 anos, no verão, no calor. Há 5 anos, o meu aniversário é dia 14 de janeiro. Há 5 anos eu comemoro o meu aniversário embaixo de um viaduto, fazendo comida para morador de rua. Então, quando alguém ousa a falar em oportunismo, eu lembro da minha história, eu lembro da minha trajetória, eu lembro de quanto eu sofri. Eu lembro que há 5 anos eu não consegui me calejar e todas as vezes que eu chego em casa eu choro. Todas as vezes que eu vejo uma criança na fila eu choro. Todas as vezes que eu vejo um idoso sofrendo com fome eu choro. Então, um cara que fala sobre oportunismo não enxugou as minhas lágrimas. Ele não enxuga as minhas lágrimas. Ele não entende do sofrimento do ser humano. Eu estou entrando na política por cansaço, por esgotamento. Então, assim, vou tentar. Estou tentando, sabe? Então, assim, é muito fácil apontar o dedo do alto do conforto de trás da sua rede social. Mas vai para baixo de um viaduto de noite, correndo risco. Porque os moradores de rua muitas vezes carregam consigo uma revolta, né? Carrega uma revolta constante. Então, a gente corre o risco. Eu sempre digo, não é a Disneylândia, cara. Fazer trabalho social não é a Disneylândia. As pessoas nos respeitam, nos admiram, mas tu pode chegar num momento que o cara tá ali num momento de tá 1000 graus ali, sabe? Tá loucão, e ele pode te dar uma facada. Graças a Deus, até hoje a gente não teve esse tipo de problema, mas eu já tive que apartar briga na rua, já tive que mandar cara calar a boca. Então, assim, é fácil falar. Falar é uma barbada. Falar até papagaio fala. Vai botar a mão na prática e vai viver um dia da tua semana durante um mês. Depois tu fala dos caras que estão nessa corrida há anos. Depois tu fala dos caras que não dormem. Sabe? A minha namorada hoje, a gente estava passando na rua e veio um cara e levantou uma placa pedindo comida. Cara, dá para contar nos dedos quantas vezes eu não ajudo as pessoas. Hoje, eu não tinha dinheiro na mão para dar para aquele cara. Eu tinha uma cesta básica dentro do meu porta-malas. Eu não posso dar cesta básica porque eu sou candidato. Se um cara tira uma foto minha dando uma cesta básica, eu vou preso. Eu vou preso não, eu vou perder a minha candidatura. Mas me dói não poder ajudar as pessoas no momento que eu gostaria de ajudar. Eu estou afastado dos projetos do Cozinheiros do Bem por hora por conta da campanha. Hoje eu estava planejando ir na ação de amanhã na aldeia, escondido. E a minha namorada falou assim, tu não pode, sabe? Eu falei, mas ninguém vai me fotografar, ninguém vai me ver, mas tu não pode. Porque quem se acostuma com isso, cara, quem limpa o banheiro adora sentir o cheirinho depois do banheiro limpo. E alguém tem que limpar o banheiro. Então, assim, cara, é difícil, é muito difícil, mas oportunismo só existe para quem não perdura, para quem luta, para quem conquista, para quem sabe o real valor de cada passo durante a caminhada, durante a trajetória. O oportunismo é muito fácil. E se fosse fácil, a gente não teria escolhido gastronomia. Teria escolhido qualquer outra profissão. E às vezes, eu falo assim, cara, eu falo para minha namorada, ela fala assim, tu é... Porque eu sou muito reconhecido aqui, né? Já virei uma figura pública. E eu falo muitas vezes que às vezes eu queria ser cobrador de ônibus, sabe? Que eu queria estar ali, que as pessoas passassem por mim, mas as pessoas não me reconhecessem, que eu tivesse um trabalho simples. E eu seria feliz com isso, sabe? Eu seria feliz com isso. Mas não, escolhi ser cozinheiro. Não contente de escolher ser cozinheiro, escolhi ser gordo. E aí sofre na cozinha, sofre no calor, sabe? Carrega peso, chega em casa de noite demolido. E aí, não contente com tudo isso, o cara vai cozinhar para morador de rua. Ou seja, nasceu para se ferrar. Nasceu com um alvo na testa, entendeu? Mas assim, cara,
essa é a dica que eu tenho para dizer. Não existe oportunismo para quem luta. Não existe. Existe para gente acomodada. Tu acha que ao longo desses anos não chegou um monte de gente querendo participar do Cozinheiros do Bem, na segunda semana de ação tirando foto comigo, e na terceira semana de ação querendo fazer ato político, entendeu? Então, assim, ó, não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar a realidade das coisas, não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar todas essas bandeiras, todo esse questionamento, sabe? Ontem eu entrei sem querer numa live da Anitta, sabe? E eu vi ela reclamando, assim, que, tipo, brasileiro, quando entra nos comentários, a mulher tá fazendo sucesso na carreira. Eu não gosto de Anitta. Eu não gosto. Mas a mulher tá fazendo um trabalho de reconhecimento internacional, viajando o mundo inteiro, levando o nome do Brasil, entendeu? E aí, quando os gringos entram para comentar as coisas delas, os gringos falam, que coisa demais, que legal, que não sei o quê. Aí o brasileiro entra e comenta assim, mas ela botou silicone, mas ela operou o nariz, mas ela isso, mas ela não sei o quê. Sabe, cara, não enche o saco. Não enche o saco. Para de atrapalhar a alegria e o sucesso dos outros porque tu não é contente. Se tu não é contente, compra uma corda e te enforca, entendeu? Vai aplaudir o sucesso do outro. Vai ser feliz com o sucesso do outro. Eu, quando um amigo meu chega e me fala assim, cara, comprei um Porsche, sabe? É óbvio que eu posso pensar, pô, eu queria ter um Porsche também. Mas em nenhum momento eu vou deixar de falar assim, que legal, que bom, cara, que bom que tu conquistou, que bom que tu conseguiu, porque é teu mérito, é teu esforço, entendeu? Então, cara, gente que tem tempo para falar sobre oportunismo é porque é oportuna. Gente que tem momento, que tem tempo para falar sobre qualquer tipo de proveito que alguém venha tirar de um trabalho tão maravilhoso como o que a gente faz, não merece nem ser ouvida. Tá? Gustavo, João, infelizmente eu tenho que sair, tá? Porque eu ficaria nessa conversa com vocês agora há muito tempo, assim, cara, me chamem pra gente bater um papo. João, pega meu contato, querido. Obrigado, quando quiser, sabe, quando quiser bater um papo, tiver qualquer dúvida, no que eu puder ajudar, se não puder ajudar também, vou te contar umas piadas, vamos falar umas besteiras, sabe, porque é necessário dar risada, mas assim, galera, muito obrigado, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado, segue nessa onda, sempre que precisar de mim, me chama. Quando passar a pandemia ainda vou subir aí, vou para Búzios, nós vamos pegar um dia, nós vamos lá no Roca, lá comer lá. Vamos sim, sabe? Então, assim, galera, João, que tu esteja junto, meu querido. Muita força, muita luz na caminhada de vocês, sabe? Obrigado, muita chama alta para vocês. Amém, amém. Seja sempre forte para a gente poder acelerar o processo, beleza? É isso. Beijo, obrigado a todos vocês. Cara. Muito Tamo junto, Ubuntu, valeu. Dale. Valeu, meu amigo, valeu. Bom, João, eu ia passar a palavra para o Júlio para fazer, né, as considerações finais. Ele fez isso, porque ele está mesmo com o horário. A gente chegou já, então, ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer, não deu tempo nem eu vou deixar registrado aqui, mas eu queria agradecer ao Júlio imensamente, como agradecer a você também, pelo aceite do convite. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelos projetos e pelo rumo que vocês deram à vida de vocês, né, em prol do outro. E quando eu falo vocês, eu falo no plural, eu falo da equipe do Quentinhas do Bem, eu falo da equipe do Cozinheiros do Bem, porque vocês são o interlocutor, estão sendo, nesse momento, interlocutor dos projetos, mas, sem dúvida nenhuma, eles não funcionam sozinhos, a gente não faz absolutamente nada nessa vida sozinho, né? Então, são essas mulheres incríveis que estão contigo, e as outras pessoas que, obviamente, por intermédio também participam, né? A mesma coisa o Júlio e o Cozinheiros do Bem, os nossos familiares, as pessoas que nos apoiam, que dão condições para a gente também, né? A gente está falando de pessoas em situações de rua, que às vezes estão longe da sua família, dos seus, estão sozinhos nessas ruas também, né? Há de se lembrar sobre isso também. E então eu queria agradecer a todas essas pessoas que fizeram possível vocês dois estarem aqui presentes.
te agradecer imensamente pelo teu tempo e por esse projeto, e queria deixar contigo aí para essa transmissão as suas palavras para a gente fechar esse momento, mas que tenhamos outros, não tenho a menor dúvida disso. Por favor, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer as pessoas que permitiram isso, né? Ao Rodrigo, ao Lawrence, que também está sempre aí nesse meio, né? Me acompanhando e me dando muita força. Queria agradecer também para você, Gustavo, obrigado pela oportunidade, foi demais. Júlio, não está mais aqui, mas eu quero dizer que eu aprendi horrores aqui, cara, com você, foi muito foda. O Júlio, pelo visto, é uma pessoa muito foda, e eu vou seguir ele, vou atormentar ele, sempre que eu precisar de alguma coisa, pode ter certeza que eu vou, enfim, perguntar para ele, né? Vou tirar minhas dúvidas com ele. Mas eu queria pedir para o pessoal, para todo mundo que está vendo, enfim, que assistiu, para ajudar as instituições, as ONGs que fazem esse tipo de projeto, não só os Cozinheiros do Bem, não só Quentinhas do Bem, mas pesquisar sobre as instituições, porque sempre vai ter uma instituição próxima a você, ou no lugar onde você vive, que vai estar fazendo um trabalho legal, então dá uma pesquisada, você não precisa necessariamente de uma organização grande, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas uma organização grande, eu não conheço, não sei para onde vai esse dinheiro, não sei como é que... Cara, mas tem muitas instituições, muitas organizações, dá uma pesquisada, sabe? Não é uma coisa muito difícil, entendeu? Então, eu acho que esse é o meu último pedido mesmo, além do agradecimento, falar para as pessoas, para elas realmente fazerem essas doações, sabe? Porque a gente precisa mesmo, as pessoas em situação de rua precisam mesmo, e enquanto o pessoal estiver precisando, a gente está aqui, sem problemas. A gente está aqui. Acontecem assim. Aliás, eu queria até desculpa te interromper, já que houve uma quebra de protocolo de lâmpada. As pessoas, isso é uma coisa que eu ia perguntar e acabou fugindo, e eu queria deixar aqui registrado, uma vez que a gente tem o contato de vocês. Para fazer qualquer tipo de ajuda, seja ela financeira, seja uma pessoa que esteja próxima a você e queira se candidatar a ajudar de forma a estar presente. Claro que agora, com esse distanciamento, nem tanto, mas ajudas financeiras para manter o projeto. Essas pessoas podem entrar em contato com você, não é isso? Por esses contatos que estão aqui embaixo, para dialogar nesse sentido, de uma vaquinha. Podem entrar, isso, exatamente. As pessoas podem entrar, né, no Quentinhas do Bem, na página do Instagram, tanto na página no Instagram quanto no Facebook, né, no Quentinhas do Bem. Acredito que no Cozinheiros também é a mesma coisa, e aí lá geralmente a gente posta o banco que a pessoa pode fazer as doações dela, né? Acho que nesse momento de pandemia a gente parou de retirar as doações na casa das pessoas e também de receber as pessoas para evitar esse contato. Então a gente começou a aceitar mais essas doações financeiras, e elas são, sim, sempre muito bem-vindas, tá? E também tem várias outras formas de ajudar, né? Se você não pode ajudar financeiramente, quando a pandemia acabar, você pode ajudar a gente indo lá e fazendo uma preparação da comida, indo nas distribuições com a gente, separando as roupas. A gente recebe muitas roupas, então a gente separa as roupas por tamanho, PMG, a gente separa por kits, calça, camiseta. Então tem muito trabalho para fazer. Trabalho não vence, entendeu? Então tem várias maneiras. Mas quem puder ajudar financeiramente e puder doar, a gente vai postar lá hoje no Quentinhas do Bem, hoje, enfim, sempre a gente posta. Eu lembro a todos que esse nosso bate-papo ele fica gravado, né? A gente tem uma playlist no IFTube, onde estão gravados, inclusive, as outras palestras e as que virão ainda. E os contatos estão aqui embaixo, passando o tempo todo, querendo entrar em contato com o João, querendo entrar em contato com o Júlio. Eu acho que nesse momento a gente conseguiu fazer algo muito legal também, que foi a conexão entre vocês dois, né? E essa troca entre vocês eu acho que vai ser sensacional. São dois projetos que eu acho muito incríveis. E é isso, meu amigo. Muito obrigado.
Depois você me diz aí a conta direitinho para eu pagar essas 2 lâmpadas. Eu acho que hoje foi a segunda. Eu acho que hoje foi a segunda que você quebrou aí, mas isso é para dar sorte, é para espantar as energias ruins, sabe? Isso é bom demais. Mas é isso. Muito agradecer. Eu peço para que você, eu acredito que estejam nos vendo, né? Eu peço para que você agradeça também a todos os envolvidos no teu projeto, todas as envolvidas no seu projeto, né? São pessoas absolutamente especiais e que mereciam, a gente podia, né, ter uma tecnologia para colocar todo mundo que faz tudo isso aqui nessa telinha, mas não dá, então a gente agradece por intermédio teu mesmo, João, e eu estou à tua disposição, assim como o Caminhos também está, o grupo de palestrantes, a instituição, o Instituto Federal Fluminense, para que a gente possa, pelo menos, criar esses vínculos e, num futuro, quem sabe, fazer algo junto, mas simplesmente estar junto para fazer bem ao outro. Eu acho que esse é o principal, né? Por favor. Uma última coisinha, assim, se alguém que estiver vendo, tem uma coisa que a gente precisa muito, tornar que já está há mais de 3 anos, o pessoal acompanha a gente já, né? É uma instituição oficial. A gente ainda não é uma instituição oficial, então às vezes a gente quer receber alguma doação de uma empresa grande, mas aí também tem as questões burocráticas e a gente acaba não podendo receber. Isso já aconteceu, inclusive. Então, se alguém tiver interesse em ajudar a gente nessas questões, a gente também fica muito agradecido, de verdade. Ótimo, ótimo. Seria uma ajuda também numa interseção de auxiliar vocês nos processos, né? Exatamente. Fazer, né, as burocracias. Exatamente. Recado está dado e eu te garanto que o que eu, Gustavo, puder fazer, eu vou entrar em contato com as pessoas que eu conheço, graças a Deus conheço pessoas incríveis por aí, e a gente vai fazer isso acontecer. Mas, obviamente, se alguém estiver assistindo e puder ajudar, porque eu estou falando que eu vou ajudar, só que eu não sei nem como, mas eu vou ajudar. Só estou me propondo a ajudar. Agora, como a gente vai fazer isso, a gente vai ver depois. Quem já tiver o Caminho das Pedras, tá aí os nossos contatos. Quem quiser entrar em contato comigo para falar com o João também pode, não tem problema nenhum. E é isso, João. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite, tenha uma excelente semana e manteremos nossos contatos, temos nossos contatos trocados já, a gente vai manter esse contato e fazer as coisas darem certo, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado. Até mais novamente. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Mais um Caminhos da Gastronomia. Foi um prazer enorme ter passado esse momento batendo papo com essas 2 figuras sensacionais que trazem pessoas junto com nessas organizações, né? São pessoas que deveriam se multiplicar. Nós precisamos nos multiplicar em ajuda ao próximo, né? A gente está vivendo um momento que isso se torna cada vez mais importante. Na semana que vem a gente tem um papo. São as 2 últimas palestras. Estamos chegando ao final do Caminhos da Gastronomia. Temos, então, a semana que vem e a outra, com 2 professoras, 2 profissionais incríveis que eu sou profundamente admirador. Uma delas é a Maria Cecília Roxo, a Cissa Roxo, que ela veio falar sobre a cozinha mediterrânea para a gente. Quando eu escolhi esses 2 temas, a cozinha mediterrânea na semana que vem, e para fechar o ciclo de palestras com a Patrícia de Gomensoro, falando sobre cozinha francesa, eu peguei, né, fechando esse ciclo, as bases da culinária que nós temos como culinária na educação, né, bases teóricas da gastronomia, perfazendo, então, essas 2 cozinhas. Não podia deixar de falar sobre elas, da importância e da influência dessas cozinhas na própria gastronomia brasileira. Então, eu, se fosse vocês, não perderia. Vão ser palestras maravilhosas, com pessoas que estudam profundamente há muito tempo sobre esses temas e sobre essa interface com a cozinha brasileira. Tá bom? Então, sexta-feira que vem, o link vai estar no meu... Vou deixar aqui, né? Como sempre deixo aqui embaixo, o link vai estar no meu Instagram e vai estar também na página oficial do evento, o link da próxima palestra, 6h30, aqui com vocês, na sexta-feira que vem, Maria Cecília Roxo, a Cissa Roxo, falando sobre cozinha mediterrânea. Nos vemos lá, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. Se puderem, fiquem em casa, cuidem-se e até semana que vem. Tchau, tchau.